Eleições 2024, nós estamos aqui no Área 18 Podcast, graças à sua companhia, à sua audiência, aos pedidos que nós recebemos para poder estar promovendo essas entrevistas, esses bate-papos, justamente para que os eleitores de Mirandópolis, da nossa região, como nós já fizemos para Guaraçaí, para Lavínia, chegou a vez de Mirandópolis poder estar participando conosco aqui no Área 18 Podcast, com esse bloco, com esse quadro exclusivo das eleições 2024, eleições municipais, que nós estamos participando para o pleito, para poder participar a partir de 2025, juntamente com todo o corpo docente aqui do Área 18 Podcast, nós estamos dando início a mais um episódio do Área 18 Podcast juntamente com você. Eu quero agradecer primeiramente a sua audiência, quero agradecer justamente o seu apoio, você que tem curtido, que tem se inscrito no nosso canal para poder acompanhar as atualizações das entrevistas que nós estamos fazendo. Isso é muito importante. E quando você clica no botãozinho aí de curtir e no sininho para receber a notificação, você está dizendo para a plataforma que este canal ele é totalmente viável para ser enviado para mais pessoas. Então, muito obrigado pela sua companhia. Eu quero aqui convidar você também para participar do nosso Instagram, é o @área18podcast, que lá você vai ter os cortes, você vai ter as participações mais assíduas dos nossos convidados aqui no nosso programa, tá bom? Então, muito obrigado por você estar aqui. E nesse episódio especial, começando o nosso quadro com Mirandópolis, com os nossos participantes exclusivos aqui para Mirandópolis, para você que é eleitor de Mirandópolis, para você que está querendo ver o seu candidato, ver as propostas do seu candidato, eu estou aqui do lado de nada mais, nada menos, o louco bicho, de Eduardo Mustafa, nosso amigo do Agora na Região. Fala, obrigado, Thiago. cara. Eu que agradeço aí mais um episódio, né? Agora com Mirandópolis. Temos boas histórias aí pra ouvir, né? Eu tô ansioso, eu cara. Também. E nós é nossa cidade, né? Exatamente. Nós temos um carinho especial por Mirandópolis, porque é nossa cidade, nascidos, criados aqui. E nós estamos ansiosos também para ter esse bate-papo, porque eu acho que vai ser muito bom para todo mundo, né, Edu? E vale lembrar, né, que a gente está gravando com convidamos os 4 candidatos, esperamos gravar com os 4 candidatos, e depois de gravado ou recusado, a gente vai transmitir, né? Justamente para ter imparcialidade. Isso. Então, nenhum ter vantagem assistindo o outro antes ao vivo, né? Sim. Então, acho que vale a gente iniciar aí e apresentar, né? Com certeza. Convidados mais do que especiais aqui hoje com a gente. Gente, é incrível, porque assim, é o que eu costumo dizer. Eu disse isso com os candidatos de Guaraçaí, de Lavínia, e eu vou repetir aqui hoje e vou repetir com todos que vierem. Para mim, a participação aqui nesse momento é justamente um respeito que o candidato tem com o seu eleitor. Exatamente. Porque assim, a todo momento, pessoal, nós deixamos transparente a nossa imparcialidade, neutralidade, e você não sabe como que isso é difícil. Porque todo mundo aqui é amigo de todo mundo aqui é parente de todo mundo aqui conhece todo mundo, e é complicado. Então nós fizemos de tudo, falando, vamos deixar, por quê? Nós tínhamos esse intuito de fazer esse trabalho sério, para poder realmente trazer eles aqui, e como se ele estivesse na casa de vocês, e vocês tivessem a oportunidade de bater esse papo. Então vocês vão poder esclarecer com as dúvidas que mandaram, com as mensagens que mandaram, justamente o que às vezes vocês têm a dúvida para falar, cara, é nele que eu vou votar? É nela que eu vou votar? Então hoje esse esclarecimento vai poder ser tirado, vai poder ser esclarecido para você poder ter o seu voto consciente e totalmente direcionado para aquilo que você quer, né, Edu? Eu acho que a gente já pode iniciar, né, Thiago? Primeiro agradecer também os nossos presentes, Lucas Gonzalez e Vivi do Mercado, se eu posso chamar assim, já que é o nome da urna, né? Acho que começar com o Lucas, Thiago, conhecer um pouquinho, você contar resumidamente quem é o Lucas. Se fosse resumir, como você explica pro leitor quem que é o Lucas Gonzalez? Bom, vamos lá. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, com todos que estão nos assistindo. Eu queria parabenizar vocês, Eduardo, Thiago, enfim, toda a equipe, porque isso é muito importante para Mirandópolis. Eu acredito que pela primeira vez na história a gente está tendo um bate-papo. Se Deus quiser, teremos um debate. Então, isso é muito importante para que todo mundo consiga ver todos os projetos, consiga alcançar todas as pessoas, para que a gente possa compartilhar isso. Mas vamos lá. Quem é o Lucas Gonzalez? É aí que está
a pergunta, né? Muita gente escutou falar esse nome, mas às vezes ainda não conhece. Lucas é o filho do Robson, do quilômetro 50, produtor de abacaxi, filho da Isaura, filho do seu Isidoro, lá do assentamento Esmeralda. E tenho muito orgulho da minha história, menino do sítio. E comecei minha vida lá. Fiquei lá até os 17 anos, depois mudei para a cidade para fazer faculdade. Realidade de todo menino de sítio, né? Acaba tendo que, questão de transporte e logística, ter que mudar para a cidade. Mas sou engenheiro civil de profissão, trabalho na área de infraestrutura. Minha especialidade é mexer com loteamentos, obras de grande porte, água, esgoto, drenagem, enfim. Muito do que a cidade tem, do que a cidade precisa. E fui diretor do período Sodário. Estive ali como diretor de obras da prefeitura, 2 anos e 8 meses. E tive muito orgulho do que a gente conseguiu apresentar naquele período como diretor de obras. Depois acredito que a gente pode falar um pouco sobre isso. Sim. E então, assim, quando eu fui convocado para entrar, quando eu fui convidado pelo Sodário, já tinha sido estagiário no fórum, fui estagiário na prefeitura. E naquele período, eu falei, poxa, muitas vezes eu apontei o dedo pro político que estava à época, pro diretor, não, pode fazer diferente, você deveria fazer aquilo melhor. Às vezes a gente, todos nós já criticamos alguma coisa da cidade. Então eu falei, poxa, por que não ir lá e mostrar que dá para fazer diferente? Então quando o Sodário me convidou, mesmo sendo uma coisa que não era o meu ideal inicial, topei de bate pronto e vamos lá fazer um trabalho na gestão. Então esse é o Lucas, é um pouco da minha história, tem muito Claro, que a gente pode contar, mas... Fosse para resumir, né? Esse contato seu, ele foi o primeiro contato que você teve com a política, então, diretamente, Lucas? Isso. O primeiro contato político foi durante a gestão do Sodário. Quando ele te convidou justamente para fazer parte do departamento. Na verdade, assim, meu tio, ele já foi vereador, né? Então lá atrás, eu presenciei a política, mas eu era muito pequeno. Mas não tenho a vivência, então, eu não tinha vivido a vivência da política ali. Eu só tinha conhecido a política, o bastidor da política, mas só em períodos eleitorais. A parte interna, meu tio sempre reservava, sempre cuidava para não prejudicar a família, para resguardar a família da parte política. E era um período bem complexo da política em Mirandópolis. Então, a gente tinha menos contato. Aproveitando, o contato direto foi lá. É claro, essa oportunidade justamente que nós estamos aqui com o Lucas, com a Viviane, de poder também agradecer a nossa equipe que está aqui também na retaguarda, né? Quero agradecer a todos que estão aqui participando conosco aqui hoje, porque é a nossa equipe que vai... Sozinho, né? Nada é feito sozinho, também é a nossa equipe que vai poder dar estrutura também para o nosso debate, como você bem disse, viu, Lucas? Se Deus quiser, nós vamos trazer para Mirandópolis isso daí de forma bem democrática e dinâmica, né? Mas... Vamos lá. Estamos aqui com Viviane. Vivi, que legal, hein, cara? Sabe o que eu fico pensando, Vivi? O que passou na cabeça dessa mulher, a gente assumir esse desafio? Viviane, é um desafio, não é? Rapaz, isso aqui é coisa de doido. Gente, cara, assim, é claro que queremos ouvir sua história, né? Mas conta pra nós como é que foi como que vocês chegaram lá e falaram, cara, vamos. Pensa, não é difícil. Porque o cenário hoje que encontra a política aí é complicado a gente colocar o nosso nome à disposição, né? Sim. Mas vamos lá. Bom, pra quem me conhece, eu sou a Viviane, né? Conhecida popularmente aí hoje como a Vivi do mercado. Eu cheguei em Mirandópolis, eu tinha de 14 a 15 anos, né? Nós viemos pra cá, morar aqui. Eu sempre morei no Santa Rosa, a vida toda. E ali eu construí minha família. Já trabalhei em vários lugares, já fui instrutora de equitação. Eu dava aula de tambor, laçava. Eu vim da roça também, vim do sítio, né? Depois eu fui fazer cobrança na cidade aí. Aí assim fui pra autoescola, trabalhei no sindicato rural, né? Aí eu recebi o convite do Tom do mercado para mim trabalhar na loja 1 como gerente. Quando inicia, Vivi? Quando é que iniciou no mercado? Que ano? Faz 15 anos. 15 anos. Isso, eu estou no mercado como gerente. E ali eu construí uma história, né? Tanto com os nossos colaboradores, quanto com os nossos clientes. Ali eu construí minha família, né? E tem minhas filhas. A Marcela hoje, ela está no último ano de odonto na Unesp. Legal. Meu orgulho, tá? Aí eu tenho a minha caçula, que é a Mirella, 20 anos de idade, já tá em Bauru. Caçulinha, né? Fazendo na na escolinha da PM, na qual eu tenho orgulho. Meu amigo, vai ser comandante, orgulho. Meu amigo. É isso aí. E aí nós estamos aí, né?
Que legal. Agora você quer saber como que eu aceitei? Vamos saber esses bastidores aí. Como foi esse convite? Na verdade, eu recebi o convite de vários candidatos, né? Pra mim se candidatar e tal, e eu falei que eu não ia porque eu gosto das pessoas e eu trato as pessoas bem e eu não queria usar aquilo para outro lado, né? E aí o Lucas veio, me convidou, insistiu, 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 e eu falava não, 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 porque Foi difícil. essa não era a minha intenção. Ele levou A ficha de a ficha filiação. de filiação, essa ficha ficou uns 3 dias na minha mesa, eu olhava pra ficha, falava não. Eu ligava. Ele ligava, aí no último dia ele me ligou, e aí tal. Eu falei, eu vou assinar esse negócio aqui. Aí assinei. Assinei Primeiro tudo. passo, né? Primeiro passo. Primeiro passo. Tá no partido. Né? Aí ele chegou lá pra pegar a ficha, vamos tirar uma foto. Eu falei, não, não vou tirar uma foto, não. Você já tá pensando, né, Lucas? Vai escapar. Não, É perigoso é. pegar e escapar. Deixa eu garantir essa foto. Aí mandaram eu pra loja 3, né? Pra mim ficar lá como gerente, lá colocar a casa em ordem. E eu fui pra lá. Quando eu estou lá na loja 3, chega esse rapaz aqui. E aí? Aí eu peguei e falei, mas até aqui, cara? Você tá vindo atrás de mim? Pô, tô tão longe de você. Aí ele pegou e falou, não, eu preciso de você. Aí eu peguei e falei, pra quê? Aí ele pegou e falou assim, eu preciso de uma vice e você é o nome. Olha. Aí eu peguei e falei, mas moço do céu, se é isso mesmo que você quer? Ele falou, não, é isso mesmo que eu quero. Eu falei, olha, Lucas, é o seguinte, eu preciso conversar com a minha família, eu preciso conversar com Deus, colocar Deus na frente. É isso aí. Porque a gente hoje, nessa vida, você pode ser o que você quiser. Se você não tiver Deus na frente, você não faz nada. É verdade. Aí ele falou, tudo bem. Ele foi embora e eu entrei pra loja. E aí eu indo de moto, eu sou ando de moto. Todo mundo, eu sou ando de moto, eu amo moto. Tô indo pra loja 2 e Deus tocou no meu coração. Você vai apoiar esse menino. E eu falava pra ele assim, Senhor, não, Senhor, eu não. Olha. Coloca outra pessoa no lugar. E eu fui da loja 3, passei na frente de Santo Expedito e Deus tocando no meu coração. Peguei a linha amarela, você vai apoiar esse menino. Esse menino precisa de você, você tem que apoiar esse menino. E eu falava, não, Senhor, eu não. Eu não. Aí Deus tocou no meu coração o seguinte. E se fosse uma filha sua, Olha. preparada, que precisasse de um apoio, e ninguém desse, como que você iria ficar? E aí eu subi com aquilo lá na minha cabeça, fui, e Deus tocando no meu coração, virei ali, virei aqui, você vai apoiar esse menino. Eu falava, não, Senhor, eu não. E Deus mandava essa mensagem das minhas filhas. Quando eu cheguei na loja 2, com quem que eu dou de cara? Com esse rapaz aqui, ó. Aí ele pegou e falou, e aí, fia? Eu falei, rapaz, é isso mesmo que você quer pra sua vida? Ele falou, é o que eu mais quero. Eu falei, então, tamo junto. Legal. Vamos Que embora. legal. E por que a Vivi do mercado? Vamos inverter a pergunta, né? O que você Vamos lá. viu nela que... Isso foi quando? Em abril? Foi logo quando... Depois, né? Foi depois, né? Foi depois, É. já depois do lançamento da pré-candidatura. É. né? Entendi. Foi perto de junho já, né? É. Então, quando eu fui procurar, eu tava procurando o nome de vereadores, pessoas pra gente filiar. E, assim, eu recebi o convite da equipe do governador pra gente montar o Republicanos de Mirandópolis. Tava tendo uma alteração na gestão da região inteira, então Mirandópolis também foi trocado. E aí eu fui assumir a gestão do Republicanos em Mirandópolis e comecei a montar o nosso time. Então pegamos pessoas da cidade, pessoas do servidores públicos, comerciantes, empresários, começamos a montar um time nosso. E aí começamos depois a montar o time que poderia ser candidato a vereador, prefeito, vice. Inclusive tinha outros nomes que a gente estava buscando para prefeito também. Entendi. E aí, nesse meio tempo, falei, poxa, peraí. Tem uma moça que ela só não é política de carreira, não é política de Na mandato. prática, né? Ela não é política de mandato, mas política ela sempre foi. Quem conhece a Vivi sabe a forma que ela lidar com todo mundo. E aí a gente procurava, assim, eu sempre procurei uma mulher, de preferência vice. Se não tivesse, tudo bem, mas a ideia era que fosse uma mulher pra gente Sim. ter um pensamento dos dois lados, né? Os dois pontos. E eu precisava que fosse uma mulher, que fosse, lógico, muito mais conhecida que eu, pra gente quebrar essa barreira. Então, precisava de uma mulher conhecida. E o terceiro ponto era que fosse gestora. A maior preocupação era essa. Porque
a gente não espera, mas se algum dia acontecer alguma eventualidade de saúde, enfim, precisar afastar, a vice tá lá para isso. Ela justamente vai Sem dúvida. ocupar o cargo de prefeito da cidade. Então eu precisava de uma pessoa que fosse preparada. Aí, poxa, Viviane, gerente de mercado há 15 anos, lidera pessoas, cuida de um mercado inteiro. Então ela dá conta de fazer o gerenciamento de uma empresa. E aí que eu comecei a correr atrás dessa moça e pensa num E trabalho lançou. que deu. O importante é que lançou. Não sou fácil, não. É que eu gosto das coisas muito certas, né? Sim, sim. A gente é de uma família humilde aí, mas a gente gosta das coisas certas. E a política, ela é um negócio complicado, né? Assim, quando você fala de política, não, peraí, só tem bandido na política, não, só tem gente mal intencionada na política. Então, quebrar isso é um dilema muito complicado. E a gente tá aí pra fazer isso. Tá certo. Entendi. E nesse período que você já tem, que você entrou de candidato aí, que você participou já mais ou menos dessa... Você percebeu isso assiduamente assim, Lucas? Essa questão justamente da como que eu posso dizer, cara? Da política ruim, querendo contaminar a política boa? Como é que você viu essa questão? Porque igual você falou, como você mesmo disse, pô, cara, eu tenho minha índole, eu tenho o meu jeito. Isso vai ter um preço de eu entrar nisso. Vocês sentiram algum peso já nisso na campanha? Muito. E aí é importante a gente falar sobre política ruim e política boa, diferente de velha e nova política, né? A gente às vezes acaba usando nova política de velha política. Por isso que eu não usei essa expressão, Mas são coisas, assim, velha política e nova política são termos que foram dados, mas assim, a política boa, saudável da política ruim. Sim. É visível, assim. Por exemplo, hoje tem candidatos aí que estão gastando fortunas numa campanha. A gente consegue ver aí que tem candidato, por exemplo, que a gente tem já vídeos, inclusive, mostrando isso, que tá pagando combustível pra gente abastecer carro e colocar adesivo. Então, você vê um monte de adesivo na rua, mas é comprado. Você vê que tem candidato, por exemplo, que tá dando cesta básica. E a gente tem testemunho sobre isso. Então, assim, isso é uma política péssima. Porque, vamos lá, a pessoa vai gastar aí R$500.000, R$1 milhão numa campanha. O salário de um prefeito, ele é um pouco menos de R$10 mil por mês livre. Pense aí, 4 anos, 48 meses. 48 meses, Não bate a conta. 480 mil. Como é que vai fechar essa conta? Mesmo que empatasse, se ele gastasse só os 480 mil, ele vai trabalhar 4 anos de graça para a cidade? E o custo de vida dele? E o custo de ser um prefeito? Porque o prefeito tem que ir em evento, tem que ir em festa, ele tem que ter recurso para custear isso. E sai do bolso, sai do provimento ali do prefeito. Então, assim, a conta não fecha. E aí você começa a ver a política ruim de bastidor também. E aí começa a vir denúncia, começa a vir fake news, igual fui atacado esses dias. Começa a vir notícia falsa. Começa a vir pessoas fazendo ameaças, ameaçando apoiador. Sim. E isso tá acontecendo. É que a gente não... Eu entrei para debater ideias. Eu não entrei para ficar falando, me vitimizando sobre o processo. Eu sabia que existia um custo. Esse custo é alto. Mas a gente tá aí para fazer a diferença. Para fazer a mudança. Eu comento porque assim, eu tive uma entrevista com a Renata, né? E eu comentei justamente, porque ficou esse... Falei, cara, porque ela é muito amiga da família Maluli, né? E aí você entrou como uma oposição. Aí ela até foi muito sincera, falou, não influencia em nada, eu tenho minha irmã, eu tenho meus amigos, tudo mais, mas política é política, nós estamos aqui com a amizade é amizade, tudo bem. Mas você sentiu algo nisso daí? Assim, nessa questão? Isso é o que mais sentiu, né? Na verdade, eu não consigo... eu vejo os outros candidatos aí como adversário, tá? Nesse momento. Eu não vejo eles como inimigo. Sim. Meu. Só que eu senti que... Leva pro lado pessoal. Eles já estão levando eu como uma inimiga deles, tá? Aconteceu um evento ontem lá do Costelaios e eu fui cumprimentar a esposa do atual candidato a prefeito aí e ela desfez de mim lá, sabe? E eu me senti muito mal com isso. Porque eu falei, pô, dos anos que eu moro em Mirandópolis aí, eu sempre tratei as pessoas com humildade, muito bem, faço de tudo. Às vezes eu tiro minha camisa pra vestir você e a pessoa me tirar no meio de uma pessoa só porque eu sou adversário do marido dela. Sim. Então eu acho que é bom eu nem falar o que eu acho. Né? É isso aí o que você acha, né? É o que eu acho. Meio que é aquela questão que a gente falou, né? De que às vezes sai do político, sai daquele do profissional pra entrar no pessoal, né? Entrar no pessoal, cara. Eu acho que uma pessoa dessa, querendo ser a primeira dama de Mirandópolis, sinto muito, cara.
Sinto muito, mas pra mim não serve. Acaba às vezes polarizando. Melhor né? eu nem falar o que eu penso aqui, senão vai dar muito ibope esse negócio. Falando em fake news, Lucas, uma pergunta que veio também de eleitor, que o Thiago abriu uma caixinha de pergunta, a gente abriu uma caixinha de pergunta, é sobre a Belora, né? Eu acho que é até legal a gente explicar. Você fez um vídeo, né, comentando, e a questão é que você sai em julho, né, de Final de junho pra julho. junho, né, 2022, e eles falam que a reforma ali começou em janeiro de 22, né, algum período antes da sua saída. Qual foi exatamente a sua responsabilidade em relação a esse projeto de reforma, né? Bom, vamos lá. Projeto de reforma, pelo visto, não sei se existe. Eu acho que não existe. Se tiver, tá em vias de ser concluído. Então, não existe projeto de reforma. Pelo menos não que eu saiba. Então, o que aconteceu na época em que eu estava como diretor? Existia uma salinha ali do lado de onde ficava a sala de informática, do lado esquerdo ali do refeitório, que tinha uma telha danificada. O carpinteiro da prefeitura subiu lá e falou, olha, tem uma telha. Se viram vendaval alguma coisa, tem uma sala de aula embaixo, corre um risco de desabar em cima de uma criança. Mandei um ofício para a diretora, pedi para ela interditar aquela sala para a gente fazer a manutenção no período ali de férias ou feriado prolongado, alguma coisa do tipo, para a gente fazer essa manutenção no telhado. Inclusive, em paralelo a isso, nós estávamos, e aí sim tinha projeto, agora não vai ser mais útil, mas já tinha um projeto, nós tínhamos contratado para fazer a reforma elétrica do prédio. Isso, eu lembro Então, que eu fiz até o prédio entrevista com a ele tinha ali Josi. um problema elétrico para ser feito, e dava direto ali pane elétrica no sistema, enfim, criança com energia não dá certo, né? Então nós tínhamos ali um projeto que nós tínhamos feito para fazer a substituição da parte elétrica do pavilhão antigo. O pavilhão novo foi uma construção mais recente, a maior parte ali estava boa. Algumas adequações a gente faria por questão de ar-condicionado, climatização do prédio. Então, isso era o que aconteceu no meu período. Depois disso, houve uma troca de prefeitos, naturalmente. Eu escolhi sair depois de 3 meses da gestão dele. E aí, na gestão dele, quando eu já não estava mais lá, o prédio foi demolido sem projeto de construção. Então sua assim, responsabilidade foi nessa questão dessa sala específico? Só, não tem nada a ver com demolição de prédio. Não tem nada a ver com demolição de prédio. Ah, você não participou de nenhuma Nada, conversa e não falar nada. assim, nossa, nós pretendemos fazer um prédio novo aqui, nada. Existia um projeto de fazer um prédio novo. Assim, Havia um interesse. existia um interesse de fazer um prédio novo. Mas eu falei, peraí, Futuramente. gente, vamos construir um projeto, vamos idealizar um projeto sobre isso. Inclusive, a prefeitura acho que contratou na época uma empresa para fazer o projeto. Não sei se foi para frente ou não, já não tava no finalzinho da minha gestão ali, que eu saí. E aí, depois disso, aconteceu essa demolição e acho que nenhum projeto ficou pronto. Então, não tem nada a ver comigo, a demolição do prédio. Eu não estava lá, eu não fui gestor daquele prédio, eu não estava naquele período. Então, não tem nada a ver com o Web Aurora. Você falou do Mirão aí, né? Por que você... Acho que você pediu demissão, né? Na época, eu não Sim, lembro. Quais sim. foram os motivos que você pediu demissão? Por que você não continuou no cargo? Porque ele não foi o prefeito que ele dizia que iria ser. Ele, quando vice, ele foi, acho que um dos melhores vices que Mirandópolis já teve. Porque ele se colocava no lugar dele, ele foi um vice que não brigou com o prefeito. Então, no período de vice, ele foi bem. Quando foi prefeito, ele foi tudo ao contrário do que ele disse que iria ser. Ele perseguiu funcionário, ele brigou com pessoas, ele, enfim, fez uma gestão ruim, porque a gente viu o que a cidade virou. E isso era totalmente contra o que eu queria. Então, tinha muito projeto de longo prazo, médio prazo, projetos emergentes, por exemplo, como o cemitério, que a gente precisa olhar isso com muita urgência, e que eu avisava ele, atentava ele, mandava ofício para ele, notificava a prefeitura que precisava ser resolvido esses problemas e ele não tomava atitude nenhuma. Falei, poxa, peraí, eu tô sendo praticamente inútil aqui, porque tudo que eu falo que tem que ser resolvido do ramo da parte da infraestrutura, que é obras ali que tem que olhar, ele não se atenta, ele não quer resolver. Então, se eu tô sendo inútil, eu não quero gastar o recurso público com o meu salário, eu tô saindo fora. Você citou o Sodário aí também, né? Você teve, claro, entrou na política por causa dele, podemos dizer assim, uma proximidade muito grande. Inclusive naquele evento, acho que da sua candidatura, né? Foi a última vez que eu conversei com o Sodário até, tive uma conversa rápida com ele ali. Hoje, qual que é a sua ligação com o Sodário? Pessoal, política, como que está hoje essa ligação? O Sodário, ele é filiado ao nosso partido, faz parte do nosso partido, mas por questões pessoais de saúde dele, ele não está mais vinculado à política. Então, continuo tendo uma grande consideração por ele. Antes da prefeitura, ele já era um amigo. Então, a gente já se conhecia desde criança, somos da mesma igreja e tudo.
Mas depois do episódio, enfim, de tudo que aconteceu, ele tá cuidando da saúde. Ele preferiu se ausentar um pouco da política porque a política tomou muito dele, exigiu muito dele. E agora ele tá cuidando da saúde dele. Mas tem alguma Mas ligação, nós conversa, continuamos troca? amigos, nós temos contato. Não muito, porque agora ele tá um pouco mais recluso. Tá cuidando, enfim, ele tá evitando contato, principalmente nesse período político, né? Mas a gente tem muita estima e sempre que a gente pode, a gente conversa. Teve um período também, Lucas, que saiu assim até que meio que uma conversa, né, entre os candidatos, inclusive até que hoje um deles é candidato, né, a prefeito, que é o Brito, que foi a questão do Republicanos, né? E eu lembro que até na época o próprio governador veio na cidade, né? Sim. Teve que ele Sim, veio aqui naquele fazer a período. inauguração do Poupa Tempo, se eu não me engano, né? Isso. E aí saiu a conversa de que o partido foi tomado. Ele deu até entrevista pro jornal, desculpa te cortar, né? Você deve lembrar. Sim. Falou que do dia pra noite foi tirado do Republicanos, né? O que aconteceu? Falando da sua versão aí, para essa questão dessa história. Realmente o partido foi tomado? Realmente houve uma troca? O que aconteceu? Na verdade, assim, o partido, geralmente, ele é tocado por deputados. Então, alguns deputados têm algumas cidades e eles escolhem quem são os diretórios de cada cidade e criam ali os seus projetos políticos para reeleição de deputados, suas lideranças que vão apoiar e tudo mais. Mirandópolis estava na mão de um deputado. Mas o Republicanos em si, ele criou uma organização diferente de funcionamento. Ele passou o poder para os municípios. Então, por exemplo, aqui na nossa região, Birigui ficou responsável pela região toda. E aí o prefeito de Birigui podia escolher toda a equipe. Então ele resolveu, a maioria das prefeituras, da maioria dos municípios da região, fazer a troca das executivas. Então eles me convidaram para entrar. Inclusive, à época, foi convidado assim, ou você... Eu nunca tive pretensões políticas, então era uma coisa que eu não pensei, vou construir um partido, vou idealizar um partido. Não, isso aí foram caminhos que Deus foi tomando na minha vida e chegou a esse momento. Mas naquele momento, eu fui convidado. Falei, não quero mexer com partido. Não, você precisa tomar conta do partido em Mirandópolis. A gente precisa de você. Você tem um perfil parecido com o do governador, engenheiro, técnico, acabou de sair de uma gestão pública. Então você tem uma pegada parecida com o que é o Republicanos, que é o partido do governador, né? E aí, nesse momento, eu aceitei o desafio. Até porque foi assim, ou você aceita, ou nós vamos passar esse partido para uma liderança política antiga, que hoje, inclusive, é candidato da cidade. Eu falei, não, eu não quero mais esse cara em Mirandópolis. Ele representa tudo que Mirandópolis não precisa. Então foi isso que me motivou a encarar Faltou o desafio. diálogo, então, pelo que você está dizendo. Acho Não, que e ali aí depois, entre... assim, o que aconteceu? O Republicanos notificou o Brito depois, inclusive eu vi ele postando uma foto, acho que com o Mirão na época no gabinete, presidente do Republicanos visitando. Eu liguei pro pessoal e falei, peraí, o Brito ainda tá Foi com o ou não foi, Republicanos ou eu tô com o Republicano? Não tô entendendo. Falei, não, peraí, vou avisar ele. Aí eles avisaram. Falei, porra, aí já Então, começou errado, né? Começou errado. É isso que eu falei. Parece que ficou sabendo até por mensagem, né? É, Na época, né? Aí eu liguei pro Brito, chamei o Brito pra conversar, falei, Brito, eu não quero tomar partido de ninguém, até porque até dias atrás eu nem tava pensando em construir um partido na cidade, mas se você quiser vir, a gente constrói um projeto juntos, nós montamos, pega toda a sua ideia, a gente segue junto, vamos construir um projeto bacana pra cidade. Você quer um Mas projeto aí de já- renovação, eu quero construir esse projeto também. Então vamos construir juntos. E aí ele falou, poxa, vou pensar e te dar uma resposta. Depois de uns dias ele pensou e falou assim, não, vou pro lado do Mirão, vou apoiar o Mirão e vou seguir carreira com ele. E foi o que aconteceu. Então ele teve a oportunidade de fazer parte do partido e ele escolheu sair. Queria... Viviane, Inclusive quem se desfiliou do partido foi ele, não eu. Eu não desfiliei ninguém. automaticamente já não se sentiu confortável, né, de estar ali por É toda a uma situação. escolha dele, né? Claro. Eu ia fazer até uma pergunta pra Vivi. Nesse tempo de Cuidado que você vai perguntar, hein? nesse tempo de campanha aí, não sei quantos dias já foram, 20 e poucos, né? Parece que faz um ano. Qual é a coisa boa aí da campanha política? O que você tá tirando de positivo pra sua vida? Na verdade, a coisa boa aí que a gente vê o tanto que a gente é querido em Mirandópolis. Graças a Deus, a gente sempre trabalhou pra isso. E a coisa ruim... Depois ia vir essa pergunta, É? já responde então. Ah, não, eu não tenho. E a coisa ruim é ver a situação de muitas famílias aí Entrar dentro das casas, né? entrar dentro das casas. Literalmente. E ver Na dificuldade. verdade, tem situação aí que dá vontade de chorar.
porque, rapaz, a coisa é feia. É. Uhum. Então eu falo que Mirandópolis tá bonito pra meia dúzia de gente. Mas vai andar pra você ver Sem a dúvida. situação que tá. Tá precisando E a de muita gente- coisa, né? Então, quem é político velho já tá acostumado com essa. Mas pra gente que tá entrando agora, É uma É. realidade, a realidade é difícil. a A impressão. população de Mirandópolis pede socorro. E eu acho que até essa questão que vocês estão falando de formar um time, depois eu vou chegar lá também, queria falar a respeito do time, mas para vocês montarem justamente esse partido, vocês têm que trazer também o time de vereadores, né? Sim. Como que foi essa escolha, que vocês Porque formaram? não é fácil juntar os 9 vereadores ali. a 9 gente não, né? a gente fez um programa aqui, né? Eu e o É. Eduardo, né, falando a respeito dos candidatos dos 59, né? É. E você vê realmente assim as pessoas, uma de cada segmento e tudo mais, fico pensando, cara, Fazer como que nem o você Lucas monta... fez, ir lá no Laço, pegar a Viviane, É, vai lá no Laço, é. pega o Medeiros, vai Mas lá. é E esse o olha que bom de processo. lá sou eu, viu? É, Como é que foi isso daí? Vocês conversaram antes, há uma reunião, ou vocês abrem e falam assim, ó, quem quer vir, vem, depois a gente dá uma peneirada? Como que funciona Não, na isso? verdade é assim, para você se lançar pré-candidato a vereador, enfim, candidato a prefeito, você precisa ser filiado ao partido 6 meses antes do pleito. Então tem um prazo e a pessoa precisa já fazer parte do partido. Certo. Então nós construímos essa correria para fazer a filiação das pessoas. Então, vamos somar no nosso projeto? Vamos, filia aqui. Tem pretensão de sair vereador? Tenho, filia aqui. E a gente começou a construir. E a nossa ideia era justamente o que aconteceu. Buscar candidatos novos. Candidatos que representem de fato a mudança que Mirandópolis precisa. A gente precisa renovar. Uma renovação é uma necessidade constante. E nós justamente buscamos nomes para isso. Para a gente conseguir renovar, para a gente buscar pessoas. Mas o difícil de buscar pessoas novas é justamente esse embate. Não, política é ruim, política é um negócio sujo. Não, o processo das eleições ali é um negócio, é uma nuvem negra ali, né? Meio conturbado o processo todo. Então, tenho muito receio, principalmente dos novos. Mas o nosso partido hoje só tem candidatos que não são, nunca foram políticos. Esse que foi um critério de vocês? Foi uma escolha. Entendi. E nenhum dos que já estão eleitos vieram atrás para querer participar? Ou, Na assim, verdade, demonstraram interesse em alguma coisa? Na verdade, assim, hoje o Almir Marini faz parte do partido. Ele já Sim. foi vereador. Ele teria carta branca para participar se ele quisesse. Sim. Mas nós preferimos focar no novo. novo. Existe a possibilidade, por exemplo, da gente montar o PL em Mirandópolis. Sim. Inclusive, quem tiver interesse de participar do PL, nós estamos montando o PL em Mirandópolis. por quê? Qual o objetivo de montar um outro partido como o Para PL? que a gente tenha uma composição maior, para que a gente tenha duas Seria a questão da legendas. coligação? Neste momento não mais, né? Não tem mais como ser feito. Futuro. Mas para a gente construir um projeto futuro maior. Eu acho que a gente precisa construir mesmo que seja nova, a mudança ela precisa se consolidar, então ela precisa ser maior. Nós precisamos construir um time maior. Em outras entrevistas já falou que não gosta do político de carreira, algo nesse sentido. Agora você está falando do novo. Como que é o seu projeto dentro da política? Você entra agora, você quer ser prefeito, você espera ser prefeito, daqui 4 anos tem uma reeleição, você pensa na reeleição, sei que talvez pode ser cedo, mas com esse propósito, com essa linha que você fala, o que você pensa para sua vida? Vamos lá. Eu não pensei em nenhum momento, antes da candidatura, em ser político. Eu nunca pensei, eu quero ser prefeito de Mirandópolis. Mirandópolis precisa de um prefeito novo. Um prefeito que represente a mudança. Não é, eu busquei outros nomes. Inclusive, tinha alguns nomes que nós pleiteamos para lançar como candidato, que representava da mesma forma que eu. E que hoje fazem parte do nosso, praticamente um conselho político do nosso projeto. Mas Mirandópolis precisa de uma mudança. Então eu me lancei candidato, eu entrei nesse desafio, topei o desafio, inclusive fui para São Paulo justamente resolver isso numa reunião logo próximo de fevereiro, ali final de janeiro, para resolver isso com o partido, porque eles queriam que lançasse um candidato aqui, e aí eles queriam que fosse o perfil parecido com o governador e tudo mais, da mesma forma que foi lá no começo para montar o partido, foi para a gente se lançar candidato. Então eles queriam uma pessoa que apresentasse uma atuação técnica dentro da política. Então hoje o que a gente vê assim são nomes ruins para Mirandópolis, de candidatos, e a gente precisa de uma opção de renovação. Foi aí que a gente aceitou o desafio, entrou nesse dilema e me lancei candidato, encarei esse desafio.
Mas para fazer política, você acha que 4 anos não é pouco? Para fazer política, 4 anos é pouco no sentido de continuidade, mas um bom então. político, eu acredito que assim, era bom que fosse aprovada aquela lei de 5 anos, termina mandato e não pode mais se reeleger. Até porque, depois de uma reeleição, a gente começa a ver que poucos frutos começam a florir mais, né? Então, eu acredito que a gente precisa sempre renovar. Então, eu não tenho pretensões de ir para uma reeleição, não tenho esse, eu quero ir para uma reeleição, não. É uma coisa que, lógico, futuro eu não sei, mas eu não tenho pretensões de ir para uma reeleição. Eu pretendo construir um grupo, construir um projeto de longo prazo, mas que a gente consiga ter um ciclo também, sempre renovar a liderança desse projeto. Eu acho que o que a gente precisa é nortear a cidade para um crescimento e aí sucessores vão surgindo. Porque na política, né, pelo menos eu entendo assim, a dificuldade de continuidade, né? Por exemplo, tem uma das perguntas aqui que veio da internet, é a questão daquele tanto polêmica em cima do lançamento da pedra fundamental, Do Parque né? Ecológico. Do Parque Ecológico, que integra, né, o Jardim Paulista com o Jardim Aeroporto. E hoje só ficou a pedra lá, ninguém deu continuidade, né? Então, assim, uma questão que eu penso nessa continuidade, nessa gestão. Não adianta nada um ficar 4 anos, o outro entra e não vê os projetos que o anterior estava fazendo. Como criar projetos que não fiquem só no papel e se transformem em realidade? Como que isso é possível? Bom, vamos lá. O projeto do Parque Ecológico vai sair do papel e, se Deus quiser, começa ano que vem. O que eu falo é que a gente precisa construir um projeto de longo prazo, no sentido político, mesmo que seja a renovação, que é essa a nossa ideia, que a gente construa um norte para a cidade. O Parque Ecológico é exatamente o exemplo disso. A pedra é uma sementinha que nós plantamos, quando eu estava como diretor. O projeto do Parque Ecológico é um projeto meu, é um sonho meu, é uma coisa que eu idealizei, passei para outras pessoas. O Sodário aderiu a esse sonho desde o começo. Foi uma das coisas que a gente conversou quando a gente estava pensando em... ele foi me convidar para aceitar o desafio, né, de diretor. Então, essa semente foi plantada. E o que é o projeto do Parque Ecológico? Aí, para responder a pergunta num projeto mais complexo. O Parque Ecológico, ele é nada mais do que organizar o crescimento da cidade. Então, o que a gente fez ali? Existe uma área verde, um córrego, que ele vai continuar ali pro resto da vida, a gente não pode tirar o córrego do lugar. E existe um entorno que ele precisa ser preservado. O que nós fizemos? Nós organizamos esse crescimento e organizamos a forma em que ele vai ser preservado. Então, o Parque Ecológico hoje, ele integra ali, para quem não conhece, ele integra desde a barragem do Jardim Aeroporto, segue ali no aeroporto com Paulista, segue aquele córrego todo, até na onde está o canil ali, os zoonoses do município, depois ele sobe e interliga lá na Avenida IP. Então, a gente tem um projeto ali de mais de 10 quilômetros de ciclovia, pista de caminhada, áreas de esporte, área de lazer, quadra de areia, campo de futebol. A gente tem possibilidade até de pensar em um novo ginásio, um complexo esportivo ali. Então a gente organiza o crescimento da cidade para os próximos 20 anos. E é uma realidade, porque Mirandópolis não vai crescer para frente como todo mundo pensa. Eu também falava, Mirandópolis tem que crescer para Rondon. Acho que isso todo mundo pensa, né? Mas qual é a realidade hoje? Em Mirandópolis, a única possibilidade de crescimento é para aquele lado, porque é o único lugar que tem queda de esgoto. Então hoje, Mirandópolis, por exemplo, lá, quem mora lá no Santa Rosa, como eu, mora ali no Santa Paula, naquela região do Zonzini ali, o limite de crescimento da cidade está ali. Ela consegue até crescer um pouquinho mais ali pro lado dos 50, que é onde eu nasci, mas dali pra frente ela não consegue mais. Por quê? Existe uma elevatória de esgoto ali. Então essa elevatória de esgoto, ela tem que bombear o esgoto, ela passa por dentro da cidade inteira esse esgoto de novo, e ele volta pro outro lado da cidade. E vai para um lugar que eu gravei um vídeo essa semana, mostrando o descaso, o crime ambiental que está acontecendo na gestão do atual prefeito, que foi inclusive diretor do SAIM, não resolveu o problema nem como diretor nem agora. E essa elevatória daqui, ela joga nessa outra elevatória lá, que vai para o sistema de tratamento da cidade. Não daria para fazer outra lagoa de tratamento desse lado, por exemplo? Pode ser feita uma outra lagoa. Mas quem pensou nisso até hoje? Entendi. No nosso plano de governo tá. Legal. Seria uma Então, alternativa. Isso é um projeto de longo prazo. O parque é a mesma coisa. O parque, essa questão do tratamento da água ali, por exemplo, hoje a gente tem um déficit de água, uma crise gigantesca. Nós prevemos ali a construção de bosques, recuperação de nascentes. Então, mas no caso, toda a Lucas, restauração desse para entorno. fazer o parque, ainda iria continuar tirando água da barraginha?
Pode continuar tirando água da barragem. Ah, A é? barragem continua ali. O que vai mudar é a preservação do entorno. Ou seja, a gente aumenta a produção até de água. Porque a gente tem uma preservação daquele entorno, o processo erosivo que existe ali, porque tá tudo cheio de área urbanizada em volta, e desce areia e acaba enterrando tudo ali, não vai acontecer mais, porque a gente vai ter um cordão ali de mata ciliar que vai preservar. O que a gente fez? Por exemplo, como é obrigatório manter, ele ia virar uma mata no meio da cidade. Eu organizei para que seja um parque. Então, Não, ele vai crescer de forma quando a gente organizada. ouviu o projeto, Ideia cara, boa. isso é brincadeira, isso é coisa de cidade de primeiro mundo. Então a gente viu no projeto e falei, pelo amor de Deus, Vou morar lá, né? Eu já tava até vendo terreno no aeroporto. Eu falei, cara, o negócio vai Vai modernizar crescer pra de tudo aquele aqui. lado, né? Falei, já pensa lá na frente. Só que assim, realmente foi uma frustração, né, Lucas? O projeto, porque é aquele... Não saiu do papel. Isso Exatamente. aconteceu o que acontece na política. Exatamente. Então a gente acabou Vou ficando... dar continuidade. Porque é outra dúvida que eu tenho. Eu ouvi que o custo desse projeto finalizado seria milionário, né? Ah, sem dúvida. Então, Muito assim, grande. Aí a gente tá falando em torno de 20 milhões. Então, como que você planejou essa arrecadação? Vamos lá. Aí que tá. Projeto bem pensado dá nisso. Os outros gestores não têm capacidade de fazer isso e não fizeram até hoje. Projeto do Parque Ecológico. Parte que já é municipal. Integração do aeroporto com o Jardim Paulista já é uma parte municipal. Todo aquele entorno que tem ali no parque, ele já é municipal. Então nós vamos fazer uma ponte, interligar os dois, construir uma passarela ali de madeira, um quiosquezinho para o pessoal ficar. A gente pode até colocar pedalinho para brincar na represa. A gente consegue criar todo aquele entorno. Então a primeira etapa do parque é essa, que foi o lançamento da pedra fundamental, aquele trecho. O segundo trecho são áreas privadas. São áreas que serão loteadas. Inclusive tem uma delas, enquanto eu estava fazendo parte da construtora, agora não faço mais, nós já tínhamos ali levado o empresário, ele comprou essa área, ele vai investir, ele já vai fazer um trecho do parque por conta dele. Então o que nós fizemos? Toda a área privada já foi aprovada uma lei, eu fiz o projeto de lei, inclusive já fiz mais projetos de lei do que vereadores da atual legislatura. Essa é a importância da renovação. Tem gente que diz que eu não tenho experiência política, mas eu já fiz mais projetos de lei do que tem vereadores em Mirandópolis da atual legislatura fizeram. Em 4 anos. Em 2 anos e 8 meses. Entendi. Do tempo em que eu Do fiquei. tempo que você ficou. Eu já fiz mais leis, mais projetos de leis, né? Quem aprova são eles e se torna lei. Mas eu já fiz mais projetos de leis do que muitos vereadores que estão lá durante os 4 anos de mandato. E aí, nós construímos essa lei do Parque Ecológico. E essa lei do Parque Ecológico, ela prevê a organização. Então, todo loteador, ele tem que dar continuidade ao parque no trecho em que for urbanizado. Então, essa parte, ela vai ser investido o valor pelo próprio loteador. Isso não inviabiliza o empreendimento, porque talvez vai custar uma fortuna e o loteador nem vai investir nessa área. Pelo contrário, quando você vai fazer um loteamento, essa é a minha praia, então eu entendo muito, eu trabalho com infraestrutura de loteamentos, ele tem áreas mínimas que ele tem que deixar, 20% de área sistema de lazer e área verde, 20% de sistema viário, 5% de área institucional, que ele tem obrigatoriamente que deixar. O que eu organizei é na onde ele vai deixar, que é no entorno do Parque Ecológico. Então ele já tem que investir esse recurso, seja qualquer loteamento, o que ele vai fazer agora é investir de forma organizada. Entendi. Então, o projeto ele se custeia sozinho. Então, uma pessoa vai lá, faz, o parque cresce, a gente começa a rodar. Então, essa é a primeira etapa do parque, que é a prefeitura. Mas quando o loteador tem que fazer isso? Durante a implantação do loteamento. Esse é um projeto ali, longo... por exemplo. Ali já tem o loteamento, né? Ali Não, Paulista. ali, Ele não se enquadra. ali são áreas públicas. Essa a prefeitura tem que investir. Essa ponte, essa travessia são tudo investimentos da prefeitura. Os novos loteamentos, que ainda não estão aprovados, estão em fase de aprovação, em fase de aquisição, eles serão implantados já por obrigação do loteador. Seria aqueles terrenos, então, ali no final da IP, da Avenida IP, dali até Da ali... Avenida IP, aquela lateral ali da 9 de Julho, que é a pista que vai para Lavínia, aquele trecho todo. Até no Jardim Paulista aqui, todas aquelas áreas de pasto que hoje são pastos ali, área rural, elas vão se tornar urbanas. E já, na verdade, ela já faz parte do perímetro urbano, o que ela não é ainda urbanizada. Você falou da ponte aí, o governador prometeu a ponte, prometeu o fórum. Cadê essas coisas, Lucas? Não a gente sai, tem que perguntar tá pro difícil. antigo prefeito, né, que quis se vangloriar com obras dizendo que tinha amizade, tinha acesso com o governador, nada trouxe. Mas, em contrapartida, o governador é do nosso partido, então hoje nós temos um bom relacionamento com o governo. E na época em que eu estava na prefeitura, hoje beleza, eu posso até pedir, mas é diferente de um prefeito estar lá pedindo. Hoje, por exemplo, não tem nenhum relacionamento prefeito com o governador. Mas no tempo em que nós estivemos lá na prefeitura, mesmo sendo oposição naquela época do Sodar, brigando com o Dória e tudo mais, entrou o Rodrigo Garcia, ele estava meio
num contrapasso ali com o Rodrigo também. Mesmo sendo oposição ao governo, nós fomos em São Paulo, eu, Sodário, e nós conseguimos trazer 37 milhões de reais para recapeamento das vicinais. Mesmo sendo oposição. Então isso é capacidade de realização. Eu acho que quem tem bons projetos e tem boa articulação política consegue trazer. Entendi. Bom, vamos falar um pouco a Viviane também, né? Ela tá Exatamente. doida pra falar. Eu tô vendo nos olhos dela. Eu tô vendo ela brava com a gente, falando, é só ele que fala, gente. Não. Deixa esse homem falar, gente. Exatamente. Vivi, deixa eu perguntar. Quando você entrou, eu acredito, nessa causa, você também pensou em alguma coisa e falou assim, tá bom, eu vou, mas o que eu vou poder oferecer também, caso seja eleita vice-prefeita? Você pensou em alguma coisa assim na sua cabeça e falou assim, pô, cara, isso aqui é uma área que eu gostaria de trabalhar. Isso aqui é um negócio que eu me identifico, isso aqui é algo que eu vi que, como você disse, presenciou na cidade e você agora tá vendo que assim, cara, isso aqui eu acho que eu posso ajudar e é nisso que eu vou me dedicar pelo menos no início, ou no fim, ou no meio. O que você pensou mais ou menos? Já deu tempo de você espairecer alguma coisa disso daí na sua cabeça? Na verdade, eu quero ser... Pode aproximar um pouquinho pra falar aí, não tem problema Na não. verdade, eu quero ser e eu vou ser uma das vice-prefeitas mais ativas que Mirandópolis viu até hoje. Olha, aí sim, Essa hein? é a verdade. Eu quero andar em todos os departamentos, tá? É ser visto, né? Até porque fala muito que vice, mas realmente não existe, né? É. Fala, pô, você fala realmente ser atuante pra Em todos os abraçar a departamentos. causa. Quero ir nas UBS, quero ir no hospital, quero ir no esporte, quero ir na cultura. Eu quero estar em todas as áreas. Legal. Eu quero saber o que acontece com Mirandópolis. Que legal. Entendeu? Muito bom. Então, esse é Entendi. meu projeto, eu quero ir em todos. Sim. Eles vão ter que me aguentar. Legal, se Mas eu sou tornar de boa. ativo, né? Você Não, falou ali tranquilo. da parte social, né? Da carência, da Social. pobreza. Então, Além quero- disso, o que você vê também de déficit aí na cidade? Que você fala, cara, isso é um ponto que precisa melhorar urgentemente aí na nossa cidade. Saúde. Tá? Eu falo assim, hoje eu ando aí, mesmo quando eu não estava como candidata, eu escutei muitas pessoas reclamando de saúde nessa cidade, né? Então eu falo assim, quando uma pessoa ela procura um posto de saúde, ela está lá no posto de saúde, ela vai porque realmente ela está precisando. A pessoa não toma banho, não passa um perfume, passa um batom e fala assim, eu vou lá no posto de saúde ver o médico. Então, uma das minhas prioridades aí, assim, quando a gente estiver lá, eu quero fazer uma reunião com o pessoal aí do Departamento de Saúde e quero entender o que acontece e quero deixar uma mensagem para eles, assim, pra eles abraçar a população quando chega lá. A gente sabe que ali tem profissional excelente, mas a gente sabe também que tem muita gente que procura um posto de saúde aí e tipo Não- assim, Não é tão bem não atendido, é tão você bem fala? atendido, É isso. tá? É que assim, eu falo que muitas vezes o servidor ele é desamparado pela própria prefeitura. O servidor muitas vezes ele não é treinado, ele não tem a infraestrutura necessária, às vezes falta equipamento para eles. Às vezes se chega ali, tem um atendente, tem 10 pessoas na fila, 20 pessoas na fila, aquele monte de gente, pegou um dia ali de, sei lá, virose, tá lotado o postinho, não tem infraestrutura necessária. Então, às vezes a sobrecarga também cansa o servidor, a gente precisa ter esse olhar de entender onde tá o problema, o porquê não tá funcionando, e aí sim a gente atuar e capacitar esse servidor, trazer o que tá faltando para que ele consiga prestar um bom atendimento para a população. Por falar nisso, a gente falou do time dos vereadores. A questão do time dos diretores, os departamentos, tudo. Vocês já pensaram em alguma coisa nisso daí, Lucas? Ou ainda é muito cedo? Como vai ser o time do Lucas? Porque assim, você já Caso fez parte eleito. do time, né? Sim. Eu acho que você sentiu na pele realmente a importância disso daí. E o que vocês pensaram? Vai mudar? Pensaram em mudar tudo? Pensaram em falar assim, não, tem coisa que dá pra... Enfim. O que vocês Bom, pensaram? vamos lá. Nós não prometemos cargo nenhum para ninguém. Diferente do que está acontecendo hoje, por exemplo, todo mundo viu o que aconteceu com o Grampola. O Grampola, ele foi candidato, ou ele foi vereador, disse que não quis caçar o Mirão, mas todo mundo sabe o que aconteceu. É evidente o que aconteceu. E ele colocou 90% do time dele foi cargo
exigido pelo próprio partido, pelo time que ele está compondo hoje. Nós estamos voltando hoje na era Zanon contra Jorginho. Lá em 93, Zanon foi prefeito, na sequência Jorginho foi prefeito e houve essa briga, Zanon contra Jorginho. Então nós voltamos nesse mesmo passo de novo. Mais uma vez, nós estamos na mesma briga de 20 anos atrás. Aliás, 30 anos atrás. Quando eu nasci, essa briga estava acontecendo. Então nós estamos travados no tempo. Não adianta ter cargo prometido, nós não prometemos o nosso cargo para ninguém. Pelo contrário, nós estamos buscando nomes, nós fomos na saúde, conversamos com vários servidores da saúde, eles indicaram alguns nomes, nós estamos considerando esses nomes. Fomos em outros departamentos, fomos no social, conversamos com o pessoal do social para ouvir a demanda. Fomos no Obras, enfim, fomos no almoxerifado. Nós andamos em todos os lugares para ouvir a demanda. Fomos, por exemplo, nos assentamentos, conversar com o pessoal para ver a questão do agro, quem que a gente pode colocar ali na agricultura. Então a gente está construindo um projeto técnico, um projeto de gestão, que é isso que a cidade precisa. Então, essa questão técnica que nós estamos fazendo é uma escolha nossa, porque eu não quero dever favor para ninguém, pelo contrário, eu quero chegar lá e poder trabalhar. Mas vocês já fizeram contato com pessoas já para... Já tem alguns que a gente está conversando, entendendo qual é a ideia dele pro departamento, o que ele pode fazer. Departamento que eu acho que já passou da hora de virar secretaria também, mas nós já estamos conversando com alguns, outros a gente ainda está buscando nomes, a gente está vendo qual que é o melhor nome pra gente sentar e conversar. Você participou de um governo que veio muita gente de fora, né? Você pretende trazer gente de fora mesmo sendo técnico ou vai valorizar 100% na cidade? Não, eu pretendo valorizar pessoas da cidade. Mas embora naquele período foi pessoas que vieram de fora, mas renderam muito mais frutos do que os diretores que lá estavam. Não, então, mas você tem essa porta aberta pro pessoal de fora também? Não. Hoje nós temos, os diretores que nós vamos selecionar são de Mirandópolis. Nada impede, no futuro, numa eventual substituição, a gente trazer alguém de fora. Não tenho nada contra isso, até porque se a gente quer que a cidade cresça, tem que vir pessoa de fora para a cidade. Vai trabalhar com essa questão da meritocracia? Tipo, se trabalhou, se executou realmente o trabalho, vai ficar. Senão... Eu não tenho dívida nenhuma com o diretor, não prometi cargo para ninguém. Então a dívida que ele tem é com a cidade. Nós vamos selecionar as pessoas, se ele não for bom, próximo. Entendi. Da mesma forma que um político tem que ser tratado. Se ele não servir, daqui 4 anos, troca. Entendi. Eu acho que esse é o princípio. É assim, né? Quantas pessoas aí de Mirandópolis, filho de Mirandópolis mesmo, a gente conhece aí, vai lá fora, estuda, se prepara, e quando chega aqui não tem oportunidade. Às vezes o cara tá preparado para ser um diretor de obras, um diretor de cultura, um diretor de saúde. Ele foi buscar, ele trouxe para a cidade e ele precisa ir embora da cidade porque ele não tem a chance de exercer a profissão. Nós somos um exportador de talentos, né? Devido à troca de favor. Por isso que eu perguntei, né? Se vai valorizar o pessoal de Mirandópolis. Tem que valorizar o povo de Mirandópolis. Dentro de tudo que a gente puder encontrar em Mirandópolis, a gente vai buscar em Mirandópolis. Tem que buscar em Mirandópolis. Você falou em secretarias, né? Desculpa, não sei se você perguntar alguma coisa. Quais departamentos você pensa em transformar em secretaria? Transformar em secretaria? Quase todos. Mas o que eu pretendo fazer... Primeiro, Lucas, por favor, qual que é essa diferença? Vamos lá. São Paulo e Brasília. Quando você chega lá e fala assim, eu sou diretor de obras, o pessoal, beleza. E o secretário, não veio? Não, lá é só de departamento, só diretor. Beleza. Aí você vê que o tratamento já é diferente. Isso é só uma questão de status, nome. Agora, indo para a parte administrativa, o que é um secretário e o que é um diretor? O diretor, ele tem algumas autonomias e muitas restrições. Então, quase tudo vai no colo do prefeito. Um secretário não. O secretário ele tem uma autonomia. Ele é quase um subprefeito daquela pasta. Então ele tem coisas que ele pode comprar por assinatura dele. Ele tem a liberdade de ir lá e assinar um convênio. Ele consegue fazer muitas coisas que hoje, na estrutura que a gente tem, é prerrogativa exclusiva do prefeito. Então a gente desafoga a cidade. A gente consegue ter um fluxo muito melhor. E a gente coloca mais poder na mão dos técnicos e um pouquinho menos na mão do político. Acaba às vezes com esse negócio, igual você falou, às vezes de um cabide de emprego ou então até mesmo do autoritarismo. Exatamente, o prefeito quer ser dono de tudo, ele quer que tudo passe na mão dele, porque ele quer que coloque no colega dele. Mas ele que manda o cara embora, então... Acaba... Não, eu sei, não tira tudo. Mas limita um pouco. A autonomia final é do prefeito, afinal ele foi eleito para isso. Sim. Mas a questão técnica, a questão de fazer o negócio funcionar, de comprar e fazer o departamento andar, a secretaria inteira andar, é função do secretário, não mais do prefeito. Você falou em todos, quase todos. Vamos lá, o que eu transformaria, por exemplo, Secretaria de Educação, subindo para a Secretaria.
eu penso em talvez colocar a estrutura da cultura e do esporte embaixo. Construir como se fosse um guarda-chuva. Então a gente sobe um secretário e coloca 2 diretores. E aí a gente consegue ter um fluxo bacana. Até porque esporte depende de educação. Também se vincula com uma prevenção à saúde, mas esporte é diretamente ligado à educação. E cultura, ela é a base da educação. Se a gente não tem cultura, a gente não tem princípios, a gente não tem valores. Enfim, vem tudo de uma questão cultural da nossa cidade. Então eu acredito que esse poderia ser uma estrutura. Meio ambiente, eu penso em talvez ali montar uma estrutura separada, agricultura também por questões de estratégia de governo. O governo ele funciona de forma totalmente independente, então funciona separado. Talvez o obras e a infraestrutura a gente possa colocar junto, ou obras e planejamento urbano, que é a parte que fica meio no planejamento hoje. O planejamento hoje é meio bagunçado. Uma parte ele fica convênios, gestão de convênios, outra parte está lá também que ele é responsável pelo planejamento urbano. Então, teoricamente, a pessoa que está ali, ela deveria aprovar loteamentos. E não acontece isso, vai por obra hoje. Então, a estrutura está meio errada. A gente precisa fazer uma baita de uma reforma administrativa e analisar aí com técnicos para a gente ver questão jurídica, enfim, do que pode e o que não pode. Mas a gente já tem um esboço ali. E esse é um dos que eu pretendo colocar embaixo de uma secretaria e não criar secretaria específica. Pelo menos não no primeiro momento. Teve até uma pergunta online aqui que um seguidor ele mandou falando a respeito do trânsito. Você tem uma preocupação a respeito disso? Porque Mirandópolis também ficou muito tempo largado nesse quesito, né? E você vê que é meio bagunçada a cidade no quesito de trânsito, né? Como que é a sua preocupação a respeito disso também? Vamos lá, eu pretendo, dentro da pasta do Obras, que eu pretendo transformar em uma pasta de infraestrutura urbana, que aí a gente consegue ter uma divisão lá dentro, parte que fica projetos de obras, de convênio público. A gente consegue ter uma parte que cuida do planejamento urbano. Então, aprovação de casa, aprovação de residência, aprovação de loteamento, fica dentro dessa parte da infraestrutura. E a gente consegue colocar ali também o trânsito. Então, a gente consegue ter uma organização do trânsito, tapa-buraco, a gente coloca tudo num guarda-chuva só. E, em paralelo a isso, a gente constrói a JARE, que é aquele talãozinho das multas, né? A lei municipal para passar um talão municipal. E aí a gente faz a parceria que já existe com a atividade delegada para a gente fazer as multas e infrações direto pelo talão do município. É uma verba que já existe, mas não vem para o município. Esse recurso, todas as multas que já acontecem, ela existe e já vai para o Estado. Você sabe mais que eu para falar sobre isso. Mas se a gente construir essa JARE, a gente consegue arrecadar esse recurso direto para o município. Então a gente consegue ter aí uma entrada de investimento. Não que a gente vai criar uma indústria da multa, criar alguma coisa do tipo. Não, pelo contrário. É assim, algo é o que já existe, é o que já é feito, existe, só que vai para o Estado ao invés de vir pro município. Exato. Entendi. Se você não tem pergunta, eu tenho. Manda lá. Vambora. Pergunta temos um monte. Vambora. É porque é o assunto do momento, a questão da água. Bora. Você viveu no período do Sodar, ele teve um problemão também com isso na época, né? Até que ele começou com a questão dos furapostos e tudo mais. Crises hídricas da história. E como você viveu isso na época? Eu sei que você não era o seu departamento, porém, você é um engenheiro e hoje você está pretendendo assumir a prefeitura no geral. Então esse problema vai se tornar seu, de vocês. O que vocês já pensaram a respeito disso? E por que esse problema não foi resolvido ainda? Porque quanto tempo já tá passando, né? Quanto tempo a gente já tá vivendo isso daí, cara? É porque poucas pessoas, Toledo, em Mirandópolis, poucos políticos, poucos prefeitos pensaram na cidade a longo prazo. Geralmente só pensa para a próxima eleição. Então, assim, Grampola foi diretor do SAEM, foi vereador por 2 mandatos, está prefeito e não conseguiu resolver o problema da água. Enquanto ele estava lá no SAEM, eu estive lá porque eu fui engenheiro de loteamentos, ele dizia, não precisa não precisa fazer poço em loteamento, porque a represa que a gente tem dá conta. Logo depois ele saiu da gestão e sofremos a maior crise hídrica da história. Então, ele dizia uma coisa e não tinha talvez conhecimento nenhum sobre aquilo e estava lá na pasta, ocupando a pasta sem saber o que estava fazendo. O Jorginho disse que ele era o cara dos poços, o prefeito dos poços, né? O nosso turista aí que chegou agora, de 4 em 4 anos ele aparece em Mirandópolis e resolveu voltar mais uma vez. Pelo menos de 4 em 4 anos ele tá aí, aluga uma casinha e rende algum aluguel por mês. Mas logo vai embora. Ele disse que fez os poços, mas esses dias a gente tava andando na cidade e o pessoal falou, poxa, ele fala que fez o poço, mas quem furou o poço foi outro, ele só fez a ligação. Então o poço só funcionou. Hoje em Mirandópolis nós temos aí cerca de 30 poços funcionando. Uma despesa de mais de 200 mil, ali na casa dos 200 mil reais por mês de energia de custo, esses poços funcionando.
e nós temos uma represa que bombeia 4 milhões e meio de litros dia. Então, são duas, ela reveza. Uma hora uma tá funcionando, outra hora tá funcionando. Dificilmente as duas vão funcionar junto. Até porque acho que a estrutura ali não comporta. Então, hoje, o que a gente pode fazer? Poço profundo, custa caro. Santa Fé é um exemplo. Santa Fé fez. Santa Fé é um exemplo de mudança política que deu certo. Mirandópolis precisa de uma mudança política. Os que estão aí não resolveram, lá em Santa Fé também não resolveram, entrou um novo e resolveu tudo. Lá eles investiram 10 milhões de reais. Fizeram um poço profundo, estação de resfriamento, porque a água sai muito quente. Mas eles têm água para os próximos 30 anos de crescimento da cidade. Esse é um projeto. É o mesmo poço que fizeram lá pro Parque Aqualinda lá, que É o falaram... mesmo poço que fizeram o Parque Aqualinda. Birigui agora fez um também, acho que 12 milhões de reais eles gastaram. Investiram, na verdade, né? Porque isso rende frutos, é Isso investimento, é só questão não é de custo ou é mais burocracia? Não, custo. Mas assim, hoje, o Saem... Mas isso inutilizaria os outros 30 poços? Não. Eles são complementares. Por exemplo, hoje toda a rede da cidade ela é interligada. Então tem gente que fala, eu tomo água na Santa Rosa porque é de poço. Não. Às vezes, hora pode ser do poço, hora pode ser da barragem. Porque as redes de Mirandópolis são interligadas hoje em tudo num sistema só. Não, porque a água tem que ser... Mas a água não vai pra ser tratada primeiro? É assim, a água que vem suja, ela vem até na ETA. Sim. E aí no sistema, na caixa d'água principal aqui no centro da cidade. E aí ela é tratada. Então essa é que vem suja lá da represa. Certo. A do poço, ela já é injetada na caixa d'água e vai pra rede. Então a já água vai daqui, direta. depois que é tratada, ou ela é bombeada para o reservatório da caixa d'água central aqui e vai para a rede, ou ela, se for numa zona mais baixa, lá numa região mais baixa, você consegue bombear direto pelo reservatório mais baixo. Sim. Então ela vai para a rede também. Então essas águas se confrontam. Então no lugar que tiver mais pressão, a água transpassa. Falando em água, agora um ponto importantíssimo. Saneamento. A parte de abastecimento. Ainda tem a possibilidade de fazer uma estação, um novo reservatório para a cidade. Por que não? Se a gente fizer um estudo hídrico e encontrar um lugar que tenha capacidade de vazão, a gente pode construir um novo reservatório. Indaiatuba é um exemplo. Eles construíram um reservatório que prevê o crescimento da cidade por também 30 anos. Então eles pensaram em 30 anos, não em 4, que é só o mandato do prefeito. E aí lá eles fizeram para 30 anos, só que a cidade cresceu muito rápido e agora já estão construindo uma outra barragem em coisa de 5, 10 anos aí que a barragem está funcionando, porque já está atingindo a demanda do investimento. Então lá eles fizeram uma parceria com vários loteadores, empresários, um consórcio meio que regional ali, e eles vão construir uma nova represa para os próximos 30 anos. Entendi. Então existem as duas possibilidades, ou um poço profundo ou uma represa. Mas isso daí seria uma pretensão, nada que ainda você tenha assim algo detalhado, que você fala, não, a partir do 1º de janeiro que eu vou começar a executar com o Saem vai ser isso daqui. Ele é uma coisa um pouco mais simples de acontecer, embora tenha uma previsão de recurso alto. Por exemplo, o poço profundo, se o Saem for viável financeiramente, a gente consegue fazer um financiamento e ele se autopaga, porque vai faltar água, a gente gasta energia com o poço profundo ele praticamente jorra sozinho, em alguns casos específicos tem que ser bombeado, mas gasta muito menos energia do que os 30 poços. E aí na seca, onde diminui a produção das barragens, a gente consegue ligar os poços da cidade então eles viram praticamente um ponto reserva. Ou em algumas zonas específicas, por questão de pressão, você liga o poço também. Isso que o Thiago tá falando é questão financeira, né? Porque a gente sabe que a realidade financeira do município exatamente, mas não permite um monte de ideias. Mas a gente ouve falar, Eduardo, que cara, entra tanto dinheiro, assim, pelo menos que a gente ouve no Saem, inclusive, não é de se falar que os preços mudaram da água em Mirandópolis, né? Teve um aumento significativo dos últimos anos. O que a gente pagava, às vezes, ali o mínimo de 19, 20 reais, hoje já tá pagando 70, 80 reais. Então, ou seja, triplicou ou quadruplicou, dependendo para algumas pessoas que pagavam o mínimo. Então, teve pessoas que já começaram essa questão de cobranças que andaram, ou seja, a arrecadação mudou. E o corte foi implantado pela primeira vez na história. Certo. Mas então, se tá entrando dinheiro, justamente... Existem 2 problemas no Saem. Primeiro é a dívida ativa. Existe, se eu não me engano, na época que a gente estava lá, não sei como é que tá hoje, 16 milhões em dívida ativa. São pessoas que não pagaram a água. Sim. Coisa que lá atrás teve um prefeitão famoso aí, que disse que não precisava pagar água. E o coitadinho que acreditou se ferrou. Porque agora ele tá com 10, 15, 20 mil de dívida no Saem, porque ele não pagou a água confiando nesse malandro político. E ele tá querendo voltar. Mas o gestor do Saem, vamos lá. O Grampola, quando ele esteve lá,
Ele dizia que ele foi um bom gestor porque ele aumentou o recurso do SAEM. Ele conseguiu mais dinheiro pro SAEM. Só que como você consegue mais dinheiro pro SAEM? Aumentando a água. Então ele se gaba de ter aumentado a água do pobre. Mas ele não lembra que ele não teve coragem de implantar o corte pros magnatas da cidade. Teve gente da cidade, tem gente que tem um absurdo de dívida, que tem uma condição financeira muito boa na cidade e não paga água. Agora tem que pagar porque senão vai ser cortado, porque a gente implantou o corte enquanto a gente estava lá na prefeitura. O Sodário teve coragem e mandou cortar. A Então, questão hoje o IPEM ele tem um rendimento de R$1 milhão a mais do que era previsto antes. Então existe uma entrada de R$1 milhão por ano mais do que era previsto e não foi aumentando a água especificamente. Acho que teve algumas questões de reajuste obrigatório por lei, mas não foi aumentando a água. E ele conseguiu fazer isso implantando o corte. Além disso, tem uma dívida ativa desses próximo dos 16 aí, que deve estar diferente hoje o valor, mas era esse valor na época. Então nós temos aí um recurso previsto e temos uma previsão de arrecadação, que eu não sei quando vai ser recebido, mas parcialmente ele começa a entrar no momento em que é ajuizado as ações. Então tem ações rolando aí e pouco a pouco a gente vai recebendo essa dívida ativa. Sim. Então hoje o SAEM ele tem recurso. Tanto é que o SAEM está sobrando recurso, não tem dotação orçamentária para gastar. Que são duas coisas diferentes, né? A previsão de orçamento e o dinheiro no caixa. São duas coisas de gestão pública diferente e a prefeitura tem que funcionar dessa forma. Que legal. Tem que ter previsão orçamentária, que é a dotação, e aí, vindo o recurso, você pode gastar. Mas tem que ter a previsão para gastar. Me tira uma dúvida. Por que tanto medo da privatização? Por que que isso é um fantasma? Por Se dois é algo tão técnico, tão difícil, que tá difícil de resolver, por que não colocar na mão de quem realmente entende? Isso é questão de custo? Não, na verdade é um baita receio e eu também tenho mesmo. Tanto é que no nosso plano de governo eu coloquei que nós vamos garantir a não privatização, pelo menos no período em que nós estivermos na prefeitura, por 2 pontos. Indaiatuba é um exemplo de água. Tanto é que eles fizeram um parque ecológico ali, da mesma forma que a gente pretende fazer aqui, eles são um modelo. E a água lá é cristalina, tem um tubo no Museu da Água que passa a água da cidade para você ver, num tubo transparente, enfim, é fantástico. E lá, o SAEM deles lá, eu não sei qual que é o nome, ele é municipal. É da mesma forma que aqui, uma autarquia. O que eles terceirizaram? Os processos. Então, por exemplo, o corte de água, terceirizado. A empresa de leitura de água, terceirizado. Entendi. Mas a gestão é da prefeitura. Não tiraram o comando da mão deles. Porque aí o prefeito ele vai escolher se vai ter o reajuste, se não vai, se ele vai ter que custear isso de outra forma. Enfim, o prefeito consegue fazer a manutenção do SAEM, mesmo ele estando quase todos os serviços terceirizados. Então, os serviços ficam terceirizados, mas a gestão é municipal. Esse é o melhor exemplo, por hora, para Mirandópolis, porque você colocar na mão de uma empresa, tipo uma Sabesp da vida, ela vai vir aqui, vai fazer um monte de investimento, que é o que a gente precisa, saneamento nas alianças, poço profundo, tudo que ela vai precisar, ela vai investir. Só que ela vai jogar sua água lá para 120, 130 conto. Entendi. Vai pesar nos Então munícipes. vai pesar no bolso do munícipe. Ela vai vir, vai colocar o dinheiro, mas ela vai pegar de volta. Ela é uma empresa que Aí ela precisa ter você lucro. não tem como proibir isso daí. Exato, ela é uma empresa que precisa ter lucro. O SAEM hoje ele não precisa ter lucro. Uma empresa pública, diferente de qualquer outra, ela não precisa ter lucro nenhum. E louco é o prefeito que deixa dinheiro sobrar em caixa. Porque dinheiro sobrado em caixa é dinheiro não investido. Sim, sim. O gestor ele tem que saber gastar o que ele recebe. Não gastar mais do que ele recebe. Mas ele tem que gastar o recurso público, investir o recurso público na população. Dinheiro parado em caixa não tá rendendo fruto pra população. Entendi. Rapaz, eu tô sentindo um cheiro aqui, Du. Você sentiu também Eu ou será que é também. só eu? Pessoal da O cozinha já aí. fala que a gente é meio gordinho, né? Já fala assim, é ele que tem que sentir primeiro, mas não é, gente. Olha Olha só. aqui, ó. Olha que chegou aqui pros nossos convidados, mais uma vez, a Viveres Burger. Olha, eu achei que era Viviane Burger, mas não é. Viveres Burger, Vive. Eu não Olha. sabia que não ia vir aqui pra comer, não, gente. Gente, obrigado. Quero agradecer muito ao Lucas aqui, ó. Olha que legal aqui, pessoal, ó. Viveres Burger aqui juntamente conosco para poder participar mais uma vez e trazer, porque a gente nós não vamos só ficar falando aqui também não, né? Nós vamos comer também. Então, ó, o Eduardo vai abrir esse daqui. Lucas, por favor, abre esse daí Boa. pra Vamos gente lá. se deliciar. Vocês vão comer com a gente também e a gente vai participar porque o cheiro tá bom, hein? Chegou pra nossa equipe aqui do... Ah! Olha só. Vai, pensa num homem que come esse Léo. É mesmo? Ó, Meu tem maionezinha Não, aqui. ele fala assim, É, se ele não rapaz. comer o negócio aí, eu vou falar pra você, ele desmaia, que já é magro. Olha que chique isso daí. Olha, gente, não, vai ver as embalagens dessa Víveres, cara. Olha.
Nossa. Não, fenomenal, hein? Depois você passa o telefone dela aí. Não, já tem aí já, vocês já vão levar pra vocês poderem pedir, porque o negócio é Olha, eles chique, são viu? modernos igual a gente, ó. Tem Não é? Ah, QR Code da Nosso- campanha. O nosso santinho tem um QR Code no nosso santinho, pô. Tem Que todo o plano de legal, governo, cara. todas as nossas ideias, o link do nosso site no QR Code também. Que legal. Se quiser, pode colocar no cantinho ali, Lucas, ó. Ali atrás do copo da... Na frente da Tem mais TV uma aqui, caixinha. Vive. Isso, no cantinho ali, ó. Vira só um pouco. Não, vou deixar o nome deles ali aparecendo. Tá bom aqui? Pode virar só a sacolinha ao contrário. Aí, minha amiga. Um pouquinho mais pra... Aí, tem mais coisa dentro, hein? Aí, ó. Ficou Maravilha, legal, hein? Léo? Que delícia. Nossa, Então tá bom. Agradecer ao Obrigadão, pessoal gente. aí. É. Vocês podem chamar eu toda semana, viu? Também. Que legal. Por Falar um favor, pouquinho Du. de plano de governo. O que Vamos você lá. tem pra obras mais específico aí? Que Obras. é isso? Que é sua Vamos lá. carro-chefe, podemos dizer assim, né? Vamos começar pelo básico. É. Primeiro, a gente tem grandes desafios. Nosso cemitério hoje está sem espaço. Daqui a pouco a gente não tem onde enterrar os entes queridos. Nós precisamos urgente ou fazer uma ampliação do cemitério, coisa que o candidato a vice aí do Jorginho acabou com a área do cemitério. Colocou ali uma CDHU, tinha tanto lugar para colocar, resolveu colocar no fundo do cemitério, acabou com o espaço. Agora nós precisamos encontrar um novo espaço. Talvez no fundo de uma almoxerifada ali, se fizer uma desapropriação daquela área, a gente tenha uma sobrevida ali de um tempo. Logo a gente vai ter que comprar uma nova área de cemitério, construir um novo processo de licenciamento. Isso demora um bom tempo, porque questão ambiental, contaminação de solo e tudo mais. E, consequentemente, mudando de área, a gente tem que construir um novo velório. E aí, falando em velório, tem uma baita de uma reforma para ser feita no velório. Foi uma das perguntas ainda que chegou, né, Thiago? A reforma do velório. Foi né? também? Foi. Tá no nosso plano de governo. É uma proposta nossa sobre obras, reformar o velório, transformar ele em outro espaço. Na época a gente até começou a idealizar como diretor de obras um projeto de reforma, só que na nossa lei, como ela é uma lei muito antiga, defasada, nós precisamos urgente reformar também, tá no nosso plano de governo, um processo de desburocratização aí da cidade, que tem que ter sala de descanso, tem algumas coisas que hoje quase nenhum velório mais tem. Então tem área de metro quadrado muito grande, que tem velórios menores, mais compactos. Então tem algumas coisas que a gente precisava adaptar e que a gente não tinha artimanha jurídica para fazer. Então a gente precisava fazer uma reforma na lei para a gente conseguir fazer essa reforma. E aí depois eu acabei saindo, enfim, acho que foi descontinuado o projeto. Mas precisamos fazer uma reforma e fazer aquele velório ali ficar de uma forma mais confortável, enfim, trazer mais conforto num momento difícil. Nós temos também aí projeto de longo prazo, que é a questão da água, resolver o problema da água. Saneamento das alianças, que é urgente, obras, mas enfim, saneamento é investimento de infraestrutura. Nós precisamos urgente resolver o problema de saneamento. Sabia, Toledo, que parte da população de Mirandópolis ainda contrai hepatite? Não sabia. E a hepatite, ela tem meios de transmissão, né? Tem hepatite viral, e tem hepatite que ela vem principalmente por questões de saneamento, dificuldades em saneamento. Então tem pessoas das alianças, da Mandaba, que contraem hepatite por falta de saneamento básico. Parece que a gente tá lá na África, mas a gente tá em Mirandópolis. Gente contraindo doença por falta de saneamento. A gente precisa resolver isso urgente. A gente precisa de alguém que entenda da área. Eu sou engenheiro de infraestrutura, de saneamento. Eu entendo do assunto. Aquela parte da Antônio Veronese mesmo ali, né? Todo aquele córrego que corre ali a céu aberto. A questão, você vê que com certeza o esgoto, ele vai sendo direcionado para ali. Ele acaba vazando ali, Sim, tem muita rede sim. defasada. Infraestrutura, questão de esgoto urgente das alianças, saneamento da aliança Mandaba. Problema dessa questão do tratamento de esgoto, ou construir uma lagoa nova, ou melhorar a vazão daquela bomba para parar aquele vazamento de água direto, de esgoto direto no córrego, Sim. que está acontecendo hoje. Isso é um crime ambiental e tem que ser resolvido urgente. Talvez um aumento de vazão de bomba ali, alguma coisa paliativa, pelo menos para resolver de emergência. E, em paralelo a isso, nós precisamos olhar para a água, que é um problema seríssimo. Não só a parte de abastecimento de água. Hoje, em Mirandópolis, sabe o que é tubo de amianto? Conhece o amianto? Já escutou falar? Sim. Amianto é um material cancerígeno e ele está na tubulação da nossa cidade. Parte da nossa rede central aqui, ela é de tubulação de amianto. Tá? Desde quando colocou. Hoje, o amianto é proibido no Brasil, mas ele está aí enterrado ainda e continua funcionando. Então, é um investimento que a gente precisa fazer, resolver essa questão do amianto também. E aí vem a mesma pergunta, investimento, de onde vem? O SAEM tem essa arrecadação de 1 milhão ano. Nós podemos levantar através de um recurso de empréstimo É 1 milhão ano? a mais do que estava Ah, previsto tá. antes. Sobra, né? Podemos dizer assim. Hoje a gente está com uma arrecadação um pouco maior por questão do corte.
Então a gente consegue ali ter um recurso para investir e nós podemos, da mesma forma que o Poço, construir um financiamento de médio prazo e resolver esse problema o quanto antes. Ou a gente pode fazer parcial, vem 1 milhão por ano, então vamos trocar um pouquinho de rede aqui, um pouquinho ali, vamos resolver um pouquinho de saneamento e ao longo do tempo a gente vai resolvendo o problema da cidade. Para quem já está há 60 anos tomando água de amianto, se a gente fizer um pouquinho por vez, eu tenho certeza que a gente consegue resolver. Então, esse é um problema seríssimo, também está na parte de obras que a gente pretende fazer de saneamento. Nós temos aí a previsão de construção de uma nova escola, porque precisa, talvez uma ampliação no próprio Aurora, fazer uma parte a mais. Hoje, nós temos uma lei de 2024 que 50% das escolas municipais, Toledo, ela precisa se transformar em ensino integral. E, consequentemente, a sala que ficaria disponível na parte da tarde não fica mais. Então, a gente precisa ter 50% de mais salas de aluno. Sim. Então, esse é um baita problema. Hoje, infraestrutura, nós precisamos pensar numa nova creche ou na ampliação das creches que já existem. Porque 1/3 das mães de Mirandópolis que precisam de vaga de creche não tem creche hoje disponível. Então, nós precisamos resolver o problema de vaga de creche. Isso é construção, é obra, também está no nosso plano de governo. Então, nós temos aí muitas obras, muitas previsões. Sem dúvida. Mas tudo isso só acontece se nós tivermos bons vereadores que vão ajudar a gente a fazer as reformas necessárias, porque Mirandópolis está parado no milênio passado. Falo milênio porque é 1900 e alguma coisa. Então, milênio passado. Nós temos leis antigas que não foram atualizadas porque o pessoal fala, tem lei polêmica. Peraí, gente, está travando o crescimento da cidade. Eu ajudei, por exemplo, a trazer o Mercado Amigão. Geração de empregos, aí mais de 120 empregos trazendo para a cidade. E quando eu fui participar desse processo, como engenheiro da prefeitura, e ajudei, enfim, na correria, na tramitação desse processo todo, nós tínhamos uma dificuldade muito grande porque a lei nossa é muito antiga. Ela não tem mecanismos de agilidade no processo. Então nós tivemos que fazer um baita de um contorno jurídico para justificar o porquê estava sendo aprovado e tudo mais, da forma que precisava ser aprovado. E aí nós conseguimos aprovar o mercado e conseguimos garantir que o mercado não perderia, enfim, a construção da sua obra aqui em Mirandópolis. Porque existia um rumor dele talvez ser construído em outro lugar. Então, isso é fruto de uma atualização urgente que a gente precisa nas legislações e nós não temos hoje. Para isso, nós precisamos de bons vereadores que tenham coragem de fazer o que tem que ser feito. Então, na questão que você falou de emprego, por exemplo, né? Essa proposta contundente, assim, que você vê que é possível, que você fala assim, pô, cara, eu vou ir por esse lado aqui. Você acha que dá pra mudar essa situação hoje, atual, que a gente vê na cidade, que parece que meio que tá travado a questão de emprego? Nós temos 2 pontos para analisar. De curto prazo, que é para agora, e de médio e longo prazo. Nós sempre precisamos pensar gestão pública curto, médio e longo prazo. Deveria ser pelo menos assim. Por exemplo, hoje o distrito industrial é uma piada. Ele foi feito errado, ele foi pensado errado, está totalmente equivocado e tem gente que ainda tem a artimanha de tentar defender isso. Está totalmente errado. Então, hoje o distrito industrial não funciona. O terreno é menor do que deveria. Então, é um terreno pequeno para caber uma indústria, não cabe nem uma empresa pequena e um caminhão manobrando. Cede 2, 3 terrenos, beleza, e o saneamento? Como é que a gente vai fazer o tratamento de esgoto dessa indústria? Não tem. Então, vai fazer uma empresa pequenininha que não precisa de demanda. Beleza, aí vai ter que ter regra trabalhista, tem que ter refeitório. Onde eu vou construir esse refeitório? Não, mas não compensa para uma empresa pequena ter um refeitório. Então, tá bom, vamos pegar um carro, ter que trazer essa pessoa em Mirandópolis, essa pessoa vai ter que voltar lá. E aí, essa empresa pequena vai ser o quê? Comércio? Se for um comércio, quem vai comprar lá? Se for uma pequena oficina, quem vai levar o carro lá para fazer manutenção? Então, assim, é totalmente inviável, totalmente errado esse projeto. Então, o que nós precisamos pensar? Em uma área nova, próxima da cidade, talvez uma permuta daquela área, ou vender aquela área, trocar por uma outra, trazer uma área nova perto da cidade. Aí sim, para pequenos terrenos, para pequenas empresas, uma empresa de mecânica diesel, de grande fluxo de maquinário ali, que talvez na cidade não seja tão vantajoso. Uma empresa de carrocerias, uma empresa de pequeno porte, uma pequena fábrica de sorvete. A gente consegue, enfim, construir uma organização para isso. Isso é de médio e longo prazo. A curto prazo, pagar o fornecedor em dia. Essa é a maior dificuldade hoje em Mirandópolis. O fornecedor da prefeitura não recebe em dia. Então hoje, Mirandópolis não paga em dia os fornecedores. Nós temos aí alguns fornecedores que nós fizemos visita em alguns lugares que tem veículos da prefeitura parados há vários meses, 3, 4 meses parado lá por falta de manutenção, tendo que fazer revisão no motor.
e a prefeitura deve mais de 70 mil reais para essa pessoa, para essa oficina. E aí, poxa, uma oficina que tem 3, 4 funcionários ali, 70 mil reais de dívida numa pessoa, ao invés da gente fomentar o comércio, a gente está atrapalhando o comércio. Isso está totalmente errado. Nós precisamos olhar o comerciante de Mirandópolis. Ah, tem regra de licitações? Tem, mas o que puder comprar aqui, a gente tem que comprar aqui. E pagar em dia, porque o fornecedor não quer nada ilegal. O comerciante ele não quer fazer nada ilegal, mas ele precisa funcionar. Se ele recebe em dia a mercadoria, se ele recebe em dia o que ele vende para a prefeitura, ele vai conseguir ter um giro bacana, ele acaba gerando uma oportunidade mais de emprego para aquela pessoa, e aí no outro lugar que a prefeitura também compra serviços, vai gerar um outro emprego, e a gente começa a gerar emprego na cidade toda. E essas pessoas vão gastar na loja de roupa, que vai gerar mais emprego, enfim, a gente faz a roda girar, a roda da economia girar em Mirandópolis. Então a gente precisa fazer isso urgente, e aí médio e longo prazo pensar num distrito, pensar no mecanismo de leis, atualizações legislativas para a gente conseguir trazer novas indústrias. E aí sim, começar a decolar nos empregos. Aproveita que tá cortando pro Lucas. Lucas comendo uma batatinha do Víveres aqui agora, ao vivo pra Batatinha, você. degustação da batatinha. Gostosa, É hein? isso aí. Vai, você também aqui, ó. Eu já comi um monte aqui, né? Você não pode falar isso, eu tô Passa aqui. no molho aí que o negócio tá bom, hein, Nossa gente? senhora, Fantástico. pensa na Tá batata aprovado boa. aí, gente? Certo. Quer mais aí? Tem mais aí? Pode pegar a sacola do Léo, mas esse negócio não vai levar Essa embora, não. maionezinha aqui Tem um ali também. dentro também, eu acho, da outra sacola ali. Ai, que trem bom no mundo. Du, manda bala. Acho que já indo pra reta final aqui, já Sim. escutamos bastante, já. Ah, Já. Vocês vê como passa, né? Ainda É. mais comendo. Uma hora e meia já quase, É. né? Eu nem falei, pô. Mas tá. Agora que eu ia começar, Agora isso que a gente queria esquentou os ouvir, motores. Vivi. Hum? Acho que pessoas, né? É uma área que você, podemos dizer, domina, assim, né? Você tá sempre em contato com pessoas, Isso. funcionário, o dia a dia seu no mercado sempre foi com pessoas, né? Como você enxerga essa parte de humanização aí? Você falou da importância da saúde humanizada, né? Não sei, questão da prefeitura também. Como você enxerga a importância das pessoas, dos funcionários ali dentro? Ô, Du, eu penso assim, sabe? Numa empresa, eu olho a prefeitura como uma empresa, tá? Sem dúvida. Uma empresa, a primeira coisa que tem que ser valorizado é os colaboradores dela, tá? Então eu penso que o colaborador, ele é a roda gigante de uma empresa, ele é a engrenagem de uma empresa e ele tem que ser visto com amor, com carinho e ele tem que ser valorizado sim. A gente, na verdade, tem que aprender a ouvir as pessoas, tá? Que cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, mas a gente tem que valorizar. Mas aí que é o grande problema, acho que do serviço público, né? O funcionário tá ali tantos anos. A gente escuta muito isso, né? Que essa engrenagem dentro da prefeitura, essa é a realidade, né? Se acomoda e quando começa a cobrança, aí começam os problemas dentro de uma prefeitura, né? Esse você não acha que é o grande desafio ter essa Sim, mas percepção? se Deus me colocou à frente disso daí, ele vai me capacitar pra me lidar com isso daí. Você pode ter certeza. Amém. é porque eu acho assim também, Viviane, que uma coisa que você disse aí, que eu acho que eu ouvi isso de funcionário, tá? Eu não tô dizendo aqui São todos, né? com questão com questão política, não. Eu tô dizendo com o que eu ouvi de funcionário, que é o quê? O próprio funcionário dizer não tem fiscalização. Você sentiu isso quando você foi diretor, ô Lucas? Porque falou assim, ó, tá, você pega departamento, por exemplo, lá do almoxerifado, na saúde, fala, cara, não tem fiscalização. Então o funcionário, às vezes, ele pega, eu não tô dizendo, às vezes, nem por maldade, mas por saber que não tem alguém... Cultural, né? Isso, Infelizmente. cultural. Como você diz, pô, cara, eu vou ser uma vice atuante, eu vou estar em cima, vou estar acompanhando. Eu acho que... Você sentiu que isso tá faltando, Lucas? Assim... Na verdade, esse foi um grande desafio quando eu entrei. Inclusive, quando eu saí da prefeitura, teve servidor que fez churrasco para comemorar. Então, assim, existe meia dúzia de laranjas podres em qualquer lugar. Sim. Na prefeitura também. O que falta na prefeitura? Mecanismo para penalizar essas pessoas. Tem pessoas que são ruins desde o regime probatório. E a prefeitura não faz ser atuante a comissão do regime probatório. Ela não consegue exonerar a pessoa no período de teste dela. Depois a pessoa vai eternizar ali. Ela é servidor público, ela é concursada. Dificilmente você vai conseguir exonerar, só se for um caso grave. Então, quando nós chegamos lá, e aí isso são meia dúzia de laranjas podres. Só que isso desmotiva toda a equipe. Exatamente. Então, quando a gente chegou lá e viu que tinha pessoas fazendo errado, que não era punido, pessoas que estavam ali daquela artimanha, falando que estava trabalhando, mas não estava trabalhando, e nós começamos a valorizar quem trabalhava,
a coisa mudou. Então, o que a prefeitura precisa é disso, de pessoas que valorizem quem trabalha. Quem não trabalha, a gente vai buscar penalizar, com certeza. Mas quem trabalha, a gente precisa reconhecer, a gente precisa dar valor. E aí a gente começa a fomentar a melhoria, um clima bacana na prefeitura. Treinamento. Por exemplo, da prefeitura, se você ver, a cada gestão entrar lá na prefeitura, você vai ver um clima diferente. Teve gestão que a gente entrava lá na prefeitura e parecia que todo mundo estava em depressão. Inclusive, é uma coisa agravante, seríssima, que a gente tem que analisar. O maior índice de suicídios hoje tem servidor público. Se a gente olhar aqui na cidade, os últimos são servidores públicos. Verdade. Pessoas com depressão, servidores públicos. Por que a gente não tem um olhar diferente para um servidor público? Por que a gente não faz ali, desde a própria prefeitura, uma rede de apoio, um acompanhamento psicológico desses servidores, um treinamento, uma motivação, enfim, trazer esse servidor. Não é só valorizar no sentido financeiro, é valorizar como pessoa. Acho que a gente precisa olhar desse olhar. E aí sim a gente consegue separar quem não presta ou só quem tá, às vezes, passando por uma dificuldade. Às vezes é um problema lá fora, na casa dele, que tá impactando no serviço e ele não tá conseguindo produzir. E a gente vai lá, dá um amparo social, alguma coisa no sentido, resolve esse problema e a gente consegue trazer de volta o funcionário na essência no vigor que ele poderia trabalhar. Legal. Então é boa gestão. Acho que é isso, E aí, né? é Muito isso aí, bom, né, ô, Thiago? Du? Acho Que que legal, cara. conseguimos tirar várias dúvidas, entender o posicionamento. Sim, Uma bate-papo parte, muito né? bom. Claro, não é aqui para saber todos os planos de governo, tá lá disponível no site, seu site pessoal, né, Lucas? Nas redes Sim. sociais tá sempre falando. Aqui é para ter uma clareza além da política também, um pouquinho das pessoas, da Vivi, do Lucas como pessoa. Porque 1h30 de conversa, vários É. pontos, vários pontos. Não, e vários pontos conseguimos entender que a gente não, às vezes não vê no dia a dia ali nas redes sociais, né? Sim. Acho que o objetivo maior é esse, né, Thiago? Sim, sim. Não sei se tem mais algum ponto. Ficou alguma parte que você que gostaria de falar e não foi falado? Eu gostaria de falar um pouquinho. Se deixar, eu vou falar bastante. Não, mas a Viviane já falou, eu também. A gente falou bastante sobre geração de emprego. Certo. Então eu gostaria de analisar o perfil dos candidatos. Hoje nós temos um candidato carreirista político que está na prefeitura, já foi 2 vezes vereador. Dentre uma gestão para outra, ele não foi eleito porque a população reprovou ele. Foi diretor do SAEM. Durante um bom período, usou a máquina para se beneficiar e acabou sendo eleito mais uma vez e agora tomou a prefeitura. De uma forma que eu discordo, mas está lá. É processo democrático, o que vale é que está lá. Mas é um carreirista político e já não fez muita coisa por Mirandópolis. Inclusive me atacou dizendo que eu não resolvi nada como diretor de obras e começou a postar algumas coisas aí dizendo que, inclusive na rádio, falando que ele trouxe dos 100 mil para um lugar, 200 mil para outro, 500 mil para outros. Soma tudo que ele falou, para quem tá assistindo, soma tudo que ele disse, a quantidade de valores, e vê se chega perto do que a gente conseguiu em 2 anos e 8 meses. Ele já foi 2 vezes vereador, agora está como prefeito e já foi diretor do SAEM. Nesse período todo ele falou ali meia dúzia de recursos que vai dar ali 4 milhões, 5 milhões de reais talvez. Só em uma viagem para São Paulo nós trouxemos 37 milhões de reais. Só em uma viagem. Fora o que a gente conseguiu investir na cidade, fora a reforma de prefeitura que eu participei. Aliás, eu participei não, eu gastei 400 horas eu fazendo o projeto pessoalmente. Eu fiz o projeto pedaço por pedaço. Não existia projeto do passe, existia um projeto muito antigo, desatualizado. Eu tive que, para saber onde tinha pilar, eu tive que ir lá furar com a furadeira, descobrir onde tinha pilar, onde não tinha. Então eu fiz o projeto do passo. E fizemos aí um monte de pavimentação. Quem lembra da época do Soldado, eu lembro quanto a cidade foi cuidada naquele período. Esse é um exemplo de política nova que dá certo, política nova que faz acontecer. O resto é retrocesso. O Jorginho tá aí, nosso famoso turista que aparece de 4 em 4 anos. Enquanto ele esteve aqui na Mirandópolis, na última gestão dele, era buraco para todo lado na cidade. Virou até música. Era buraco para todo lado na cidade. Tem lugar que tem asfalto e se você for ver hoje, por exemplo, na parte ali do Sonho Meu, você vai ver que é uma casquinha, é um dedo de asfalto. Não é um dedo de asfalto, é uma unha de asfalto. Ele pintou o chão de preto. Se isso é tipo de gestão que a gente quer para Mirandópolis, eu não sei qual vai ser o nosso futuro. Se você comparar o asfalto que a gente fez no recapeamento ali na obra estadual de 37 milhões de reais, você vai ver que é um asfalto de qualidade. Nas obras que a gente fez aqui na cidade, a gente fez asfalto de qualidade. Nós gastamos, em média, 1 milhão de reais por ano só com asfalto e tapa-buraco. Só com asfalto e manutenção asfáltica. Fora convênios que vinham à parte, que foi mais 4 milhões e meio de reais ao longo dos 2 anos e pouco. Parte disso veio de recurso dos vereadores. Então não é mérito só nosso. Então, nós fizemos muita obra, investimos muito
e nós conseguimos gerar emprego mesmo não sendo praticamente nada politicamente. Eu era um diretor de obras, nós conseguimos ajudar a trazer uma empresa que está gerando 120 empregos na cidade. E o Jorginho, pelo contrário, ele fechou tudo que ele tinha em Mirandópolis. Ele faliu a usina, teve que entregar para a Raizen, que era a Cosan na época. Faliu a rádio, teve que entregar parte dela para o Grupo Massa. A construtora dele está abandonada lá no Santa Rosa. Quem sabe lembra que só de 4 em 4 anos ele vai lá e pinta o espaço, mas continua abandonado. Então tudo que ele pegou na mão ele faliu, tudo que ele pegou na mão ele destruiu. Inclusive vai destruir esse ano o patrimônio político do pai dele, que é o nome. Então ele representa o que Mirandópolis não precisa, ele representa retrocesso, é voltar 20 anos no tempo, um tempo que Mirandópolis não produziu. Então eu gostaria de pedir com muito carinho para a população olhar com atenção o nosso plano de governo, as nossas propostas. Nós entramos na política não é porque a gente quer fazer carreira política, não é porque a gente quer fazer disso um trampolim para ser deputado. Inclusive, tem gente aí, tem rumores rodando que o Jorginho quer se projetar para deputado. Então nós não entramos para isso, nós entramos porque eu estou aqui, faz 3 gerações da minha família que nós estamos em Mirandópolis. Mirandópolis está num estado deprimente e está na hora de mudar. Você não citou o terceiro candidato por algum motivo? Tá bom, o Brito, ele é o azarão da vez, né? Acho que é a terceira vez que ele entra num projeto errado e, infelizmente, não vai ter muito espaço político para decolar. Então, nós, tratando de realidade, de percentuais de pesquisa e tudo mais... Você fez pesquisas? Tá nesse... Nós temos e estamos crescendo todas as vezes que a gente olha, a gente cresce muito nas pesquisas. Falta muito pouco pra gente chegar ao êxito. Então, se a população ajudar a gente fazer a mudança que Mirandópolis precisa, nós chegaremos lá. Povo bom de papo, mas agora é a Viviane, hein? Vai lá, moça. Manda bala. Deixa comigo. Não, eu sendo uma vice-mulher, eu quero parabenizar a todas as mulheres que se candidataram, independente de partido. E quero pedir à população de Mirandópolis, as mulheres, que na hora de votar, que deu um voto de confiança para essas mulheres guerreiras aí e colocar o nome delas à disposição, porque você está na política, ser mãe, dona de casa, esposa, não é fácil. Então, eu faço o apelo, levanto essa bandeira aí a todas as mulheres mirandopolenses. Na hora de votar, dê um apoio às candidatas de Mirandópolis de 2024. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Maravilha. Legal. Legal. Isso aí. Você tem as suas redes sociais, né, Lucas? Quem quiser te acompanhar lá no Instagram. Lucas R. Gonzalez. Tá no Instagram. Lucas R. Gonzalez. Gonzalez no Facebook. Você tá utilizando a sua ou tá usando mais a dele? Eu tô usando Eu tô usando tudo. A da Viviane, qual que é, Viviane? No Instagram. Vivi Mercado, né? Vivi do mercado. Vivi do mercado. No Instagram, legal. Isso. Você tem um site também, né, Lucas? Tem o lucasrgonzalez.com.br. É só entrar lá que tem todo o nosso plano de governo, tem um espaço para sugestões. Se a pessoa quiser complementar ou dizer alguma coisa que faltou no plano de governo, o nosso plano de governo é aberto e é participativo. Top. E aproveitando aqui para poder firmar o compromisso, né, pro debate, vai correr ou vai participar? Eu espero que ninguém corra. Tô pronto pra guerra. Será que todo mundo vai vir, Lucas? Tô pronto. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Maravilha, que legal. Mas, ó, tira as cadeiras, viu? Tira as cadeiras. Vamos deixar as cadeiras presas no chão. É isso aí, Thiago. Beleza, meu amigo? Agradeço, né, quem pessoal que tá assistindo até agora aí com a gente, ouvindo as propostas. É uma forma de democratizar a informação, né? Isso verdade. que a gente sempre fala aqui. A gente convida todos. Se tá assistindo aí é porque ele aceitou o convite, é óbvio, né? Então, assim, o convite foi feito a todos. A gente presencial. De forma física, a gente procurou gravar com todos antes, justamente para ninguém ouvir primeiro o outro candidato e conseguir responder. E o debate é o que você falou, seria a forma de estar todo mundo junto aqui, ao vivo, e conseguir debater, né? E o Lucas é a prova também de que nós fizemos uma reunião, né, aqui presencialmente, convidamos todos os candidatos para poder expor realmente as regras, como a justiça eleitoral exige, né, Du? Então, assim, gente, está sendo de forma realmente transparente. Tanto é que a gente disse o debate para eles, falou, gente, não vai ter pergunta nossa, não vai ter pergunta de pessoas externas.
é os próprios candidatos que farão perguntas para eles mesmos. Então, é justamente para deixar a coisa mais democrática e mais transparente possível, né, Edu? Exatamente. Para ninguém ter motivo de falar assim, eu não vou porque vai chegar lá, às vezes eles vão... Nada a ver, não tem nada a ver disso. Vai ser realmente democrático, sincero, porque quem tiver a melhor proposta, quem tiver a melhor posição para apresentar para o eleitor, eu acredito que vai levar esse debate tranquilamente e vai se aproveitar dessa oportunidade, né, para poder realmente melhorar a sua candidatura. Vai ser igual para todos, todo mundo vai... Tudo então, igual, tudo para todos. Ninguém tem vantagem de nada. Ninguém. Então, estamos sendo sinceros na frente dele, porque ele participou e sabe como é que foi. Beleza? Eu quero agradecer ao Lucas, a Vivi, pela presença, Lucas, pelo cara? Obrigadão, e ao Toledo, meu parceiro aí de podcast. É isso, obrigado, aqui tá sendo... Obrigado, Toledo. É um prazer participar com vocês. Eu acho que a gente consegue mostrar um pouco mais do nosso lado, um pouco mais da nossa realidade, o que a gente pensa para a cidade. Então estamos à disposição sempre que vocês quiserem. Não, e detalhe, não fugiu de nenhuma pergunta, né, Edu? Então, parabéns, viu, Lucas? Parabéns, Vivi. Que a gente preparou aqui justamente, igual a gente falou, para esclarecer, né, o que foi levantado aí. Então a gente tenta fazer dessa forma realmente para você esclarecer e se trazer um conteúdo realmente que o eleitor que está em dúvida, ele vai olhar e falar assim, respondeu o que eu estava em dúvida. Exatamente. Né? Diferente dos outros candidatos, eu não tenho nada a esconder. Eita, isso sim. Também quero Obrigado, agradecer Vivi. o Thiago aí, o Du, pela oportunidade. E eu sempre falo o seguinte, eu nasci pelada e tô vestida. Nasci sem andar e tô andando. Então, se Brasília e São Paulo não mudou a rota, pode deixar que nós chega lá. Beleza? Nós acha. Fechou. Du, brigadão, cara. Toledo. Deus abençoe. Mais uma vez, quero agradecer aqui, gente, os nossos parceiros, tá? Que nos apoiaram pra gente poder chegar aqui. A Degaok, que serviu as bebidas que nós temos aqui hoje, é graças à parceria da Degaok. A G2 Construtora, que também está nessa parceria conosco. Também temos aqui a Solar Prime, que está aí com a gente nessa parceria também com energia solar para você poder trazer para o seu lar, para sua empresa. Entre em contato também. E é claro, a Víveres, né? Que agora a Viviane já vai pegar até o contato para depois pedir um hambúrguer, uma batatinha, né? Você imagina? Não, as batatinhas, imagina o lanche desse homem. É só coisa realmente de qualidade. Então, Lucão, obrigado, viu, cara? Deus abençoe você por mais um apoio aí também. Gente, e se você quiser fazer parte do Área 18 Podcast, entre em contato, anuncie aqui que com certeza você vai ser visto e vai poder estar apoiando um projeto bem legal aqui na cidade. E é claro, agora na região, o Jornal de Mirandópolis está aqui, o Eduardo, e você vai fazer a propaganda aí, Edu. Notícias, né? Temos jornal impresso semanal todo sábado, distribuído gratuitamente, só em um Inclusive, ponto. teve reportado do Lucas, né? A matéria lá Todos também sobre ele, os candidatos. Candidatos. Tem que deixar na loja 1 lá, pô. Não deixa lá. Só deixo na 2 e na 3. A 1. Por quê? Você tem conta? Porque pessoal. Tá ali no Boi Nobre, tá um pouquinho do lado ali, o cara andar no Boi Nobre. Divide, pô. Então, um pouquinho lá, um Vamos pouquinho fazer mais. isso. Boa, E temos o site, agora na região.com.br. A gente sempre com informações de Mirandópolis, Lavínia e região. É isso aí. Fechou. E o livro, né, Du? Depois tem o livro com as histórias, cara. A participação com o podcast do Thiago. Eu tenho esse livro autografado, hein? As duas versões. Aí sim, hein? Que legal. Sempre contando as histórias de Mirandópolis. Que legal, gente. Você vê, se o papo for ficar aqui, cara, né, muito gostoso. Então, assim, foi muito legal participar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E você que está acompanhando aqui o Área 18 Podcast, não deixe de nos acompanhar no Instagram, porque os cortes desse bate-papo vão estar lá e eu acho que vai pegar fogo. Então, acompanha lá. E se você quiser assistir na íntegra como você está aqui, se inscreva no canal, porque vai ter as outras entrevistas também com os candidatos a prefeito de Mirandópolis e da região, beleza? E aguarde, vem debate por aí. É isso aí, Du? Isso aí. Corta pra mim aqui que vem debate em Mirandópolis, Algonétio, graças a Deus. E como o Lucas disse, se todos toparem, espero que ninguém Bora que eu tô corra. pronto. Ele pode vir quente que ele tá fervendo. Pode vir que eu tô pronto. E vai ter debate em Mirandópolis também, pessoal. Beleza? É isso aí, Du? É isso aí. Obrigado, Thiago. Um abraço, gente. Fica com Deus. Valeu.